Na Academia de Espíritos Guardiões, o professor disse aos alunos que o teste de admissão estava a menos de uma semana, então ele os incentivou a se preparar e entrar em sua academia ideal. Após a aula ser dispensada, os alunos discutiram entrar em qualquer academia guardiã. Alguns temiam uma vida comum se falhassem no teste, enquanto outros planejavam entrar numa academia de ponta. Ouvindo isso, um aluno chamado Lex se perguntou o que aquilo significava para ele, um viajante. Há apenas uma semana, ele havia se encontrado neste corpo. Após mesclar as memórias, ele rapidamente entendeu este mundo. Era um mundo de monstros desenfreados onde humanos sobreviviam atrás de muralhas. Para combater monstros, os humanos criaram a profissão de guardião espiritual. Com pets espirituais, eles enfrentavam monstros na natureza, também guardavam cidades e expandiam o território. Então, tornar-se um guardião espiritual era o sonho da juventude. Aos 18, cada jovem recebia um ovo de monstro para formar seu primeiro pet. Mas Lex sentiu que era irrelevante, pois o ovo havia chocado antes de ele chegar. Além disso, o que surgiu foi um pet feio que só conseguia pular como um zumbi. O pet era robusto sim, mas fraco, então ele suspeitou que o desespero matou seu dono. Além disso, ele agora se sentia um pária comparado a outros viajantes com trapaças. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando alguém o agarrou e disse para não pensar demais. Ele também foi lembrado de que uma vida simples de escritório não era ruim. Lex, porém, ignorou o consolo de Chen, já que Chen tinha sorte com seu lobo do vento de alto nível. Inesperadamente, ele foi notificado de que o crescimento de seu pet desbloqueou o sistema de espírito guardião. Lex ficou momentaneamente atordoado, mas logo se encheu de excitação, pois a tão esperada trapaça finalmente havia chegado. No entanto, uma voz chamando seu nome o trouxe de volta à realidade. Ele então viu Chen parecendo preocupado, então o assegurou de que estava bem. Com isso, Chen o incentivou a trabalhar duro e talvez entrar numa academia de baixo nível. Ele, porém, respondeu que não havia necessidade de se preocupar, já que com o sistema agora, uma academia de baixo nível não o satisfazia mais. Mas sua observação fez um aluno rir na hora. O aluno chamado Luke então disse que Lex não podia entrar na academia com seu pet zumbi. Ouvindo isso, Chen lembrou Luke para não usar a família para intimidar, mas Lex o impediu. Ele enfatizou que a força da família Liu em Tian City tornava a resistência imprudente, então o aconselhou a se conter até entrar numa academia de ponta. Enquanto saíam, o grupo de Luke zombou deles, e Luke se gabou de que faria o teste avançado. Mais tarde lá fora, Chen disse que ia treinar, e Lex respondeu que iria para casa primeiro, pois planejava ir rápido para testar o sistema de espírito guardião. Ao chegar em casa, ele imediatamente começou a chamar o sistema. Ele respondeu e o informou que podia avaliar pets e ajudá-los a subir de nível mais rápido. Ouvindo que podia aprimorar seu pet rapidamente, ele abriu seu perfil com entusiasmo. Assim que abriu, ele acessou as informações de seu pet espiritual. Lá ele viu o status detalhado de seu zumbi de olhos negros de rank 2. Ele então se maravilhou com a opção de evolução e se perguntou se seu zumbi poderia ficar mais forte. Neste mundo, a evolução de um pet impulsiona muito seu crescimento, onde o potencial de crescimento era classificado em 8 ranks, de lixo até mito. Embora o mito fosse supremo, nenhum pet espiritual o alcançava. Enquanto isso, o rank lixo limitava pets ao rank 4 nível 10, enquanto o rank medíocre permitia rank 5 nível 10. Apenas pets épicos alcançavam 9 ou 10, e pets lendários estavam acima com habilidades maiores. Então, se seu pet se tornasse o rei zumbi de olhos vermelhos, ele poderia atingir o nível mítico. Ele então riu, sabendo que o sistema tornava a entrada numa academia de ponta possível. No entanto, ele rapidamente se lembrou de verificar os materiais para a evolução. Ao examiná-lo, ele viu que o sistema oferecia benefícios de novato. O sistema permitia a primeira evolução de seu pet de graça, e dava 2 pontos de atributo. Ele então olhou para seu pet e escolheu evoluí-lo. No momento em que selecionou a opção de evoluir, o zumbi começou a se transformar diante de seus olhos. Ele observou enquanto mudava de uma pequena criatura para a forma de uma jovem mulher. Vendo isso, ele se perguntou se a transformação drástica significava que ele havia cometido um erro. Mas depois de um curto tempo, a evolução estava completa. Seu pet então o chamou de mestre e pediu para ele cuidar dela. Em seguida, ele observou enquanto ela se levantava firmemente no chão. Ele também se maravilhou com a beleza dela e ficou curioso sobre suas habilidades. Então ele verificou os atributos dela, sabendo que ela logo caçaria monstros com ele. O status dela mostrava uma zumbi de olhos brancos com estatísticas muito mais fortes. Ele também ficou animado ao vê-la avançar para o rank comum e aprender uma habilidade. Ele então verificou a habilidade de sede de sangue dela, que a deixava recuperar e ficar mais forte lutando. E mesmo com recargas, sede de sangue e redução de dano a tornavam uma linha de frente forte. Após aprender suas habilidades, ele perguntou ao sistema como obter pontos de habilidade e pontos de talento. Ele então explicou que tinha 2 pontos livres que podiam aprimorar tanto seu pet quanto a si mesmo. Ao saber que podia até melhorar suas próprias habilidades, ele ficou pasmo, já que guardiões espirituais exigiam longa prática e a academia oferecia apenas o básico, como corrente espiritual, escudo e visão, enquanto poderes avançados demandavam cultivo. Mas aprimorar a si mesmo era impraticável, então ele deu os pontos para sua zumbi. Após escolher, ele viu talentos como redução de dano, regeneração e berserker. Então ele não pôde deixar de se maravilhar com quão poderosos eles eram.
Após pensar um pouco, ele escolheu regeneração de alta velocidade, acreditando que um zumbi deveria se curar rápido, e uma vez aplicada, ela poderia se recuperar a menos que fosse morta instantaneamente. No entanto, ele também sabia que pets podiam sofrer ferimentos fatais, então a regeneração era vital. Em seguida, ele escolheu Berserker com sede de sangue, permitindo que ela se recuperasse e atacasse mais forte. Enquanto os aprimoramentos faziam efeito, ela sorriu levemente. Lex viu isso e ficou confiante, sabendo que o poder dela poderia se tornar aterrorizante. Então ele não hesitou mais e adicionou o Berserkês. Após terminar os aprimoramentos, ele percebeu que não podia mais chamá-la de zumbi de olhos negros. Ele beliscou a bochecha dela e achou a pele macia como a de um humano. No entanto, ela corou com a ação dele e perguntou o que ele estava fazendo. Assustado com isso, ele se desculpou, sabendo que a palavra zumbi poderia tê-la chateado. Ele então decidiu finalmente chamá-la de Chu e perguntou o que ela achava. Em resposta, ela assentiu em concordância. Então ele rapidamente atualizou o nome do perfil dela para Chu e ela aceitou. Enquanto fazia isso, ele percebeu que ela agora possuía 4 habilidades. Isso a tornava mais forte que pets de igual nível, mas um crescimento maior exigia caçar monstros. Então ele finalmente decidiu que era hora de começar a caçar. A Federação Lexus era avançada, mas usava energia espiritual em vez de combustível. Essa energia movia máquinas, embora veículos fossem limitados ao uso urbano. Como monstros lá fora tornavam a viagem perigosa, e dirigir sozinho era fatal. Carros dominavam o transporte urbano, enquanto dirigíveis garantiam viagens seguras entre cidades. Além disso, guardiões poderosos escoltavam dirigíveis, garantindo segurança contra a maioria das ameaças. A Aliança também usava pontos de crédito como sua única moeda, como dinheiro em sua vida passada. Após pagar a passagem, Lex pediu ao motorista para levá-lo ao Portão Sul. Mas o motorista ainda perguntou se ele era da escola de Tian e avisou que o Portão Sul era perigoso. Então ele confirmou que estava saindo para caçar monstros. Tian City tinha, na verdade, 4 portões principais: Leste, Oeste, Norte e Sul, onde cada um é guardado por soldados para prevenir invasões de monstros. Depois de algum tempo, Lex chegou ao Portão Sul, certo de que não era o mesmo de antes, mas ele foi subitamente parado por um guarda e pediu para apresentar identificação. Então ele rapidamente apresentou seu cartão e foi liberado para prosseguir. Uma vez lá fora, ele lembrou que havia monstros fracos por perto, enquanto além jaziam inimigos mais fortes, mas ele sabia que era melhor permanecer cauteloso. Então ele convocou Chu para seu lado. Depois disso, ele olhou para o mapa, grato por ter estudado os monstros ao redor do portão. Ele então viu um monte de sepulturas onde esqueletos fracos permaneciam e onde podiam coletar materiais de evolução. Então ele sinalizou para Chu para que partissem para lá. Enquanto estavam a caminho, Lex pensou nos materiais de evolução de Chu. Ao mesmo tempo, ele verificou o perfil dela e ficou satisfeito por ela ter alcançado o rank comum. Mas para evoluir, ela precisava de osso impecável, coração sombrio, cristais e essência sombria. E neste monte de sepulturas, havia uma chance de obter 2 desses materiais. Ele verificou o sistema e confirmou que ossos e cristais estavam na área. Justo então, Chu de repente falou. Então ele perguntou o que havia de errado e a lembrou que haviam chegado. Ela respondeu que criaturas mortas-vivas estavam por toda parte. Ele concordou na hora, já que o lugar era conhecido por mortos-vivos, mas ficou intrigado, pois o mapa marcava esqueletos de nível 3 por perto, mas a área estava vazia. Naquele momento, uma mão óssea saiu do chão e agarrou seu pé. Logo depois, mais esqueletos começaram a surgir e a alcançá-lo, então ele imediatamente ordenou a Chu que lidasse com eles. Mas o sistema de repente emitiu uma nova missão. Ele foi encarregado de eliminar 20 esqueletos com uma recompensa de 50% de experiência para o pet. Ele ficou surpreso com a recompensa generosa e rapidamente comandou Chu para atacar com suas garras afiadas. Com movimentos precisos, ela rapidamente ataca um dos esqueletos, e logo eliminou todos os esqueletos que o cercavam. Pouco depois, o sistema o notificou de que ela havia derrotado 4 esqueletos. Então Lex pensou que não precisava estar se ela era tão forte. Naquele momento, mais esqueletos correram em direção a eles. Assim, ele imediatamente deu outra ordem e Chu respondeu saltando para frente. Ela se lançou no ar enquanto desferia uma série de ataques. Enquanto observava, Lex lembrou que as garras dela carregavam veneno de cadáver, mas isso tinha pouco efeito em esqueletos. No entanto, Chu ainda conseguiu esmagar os esqueletos com facilidade, pois estavam muito abaixo do nível dela. Sua missão então avançou rapidamente com 6 esqueletos abatidos em 6 minutos. No entanto, eles logo notaram outro esqueleto se levantando por perto. Ambos ficaram ligeiramente surpresos. Enquanto mais esqueletos começavam a surgir e a correr em direção a eles, Chu friamente levantou as mãos mais uma vez e com um golpe rápido, ela eliminou 3 deles de uma vez. Não muito depois, a missão de Lex terminou, e ele ganhou pontos de experiência para o aumento de nível de Chu. No momento em que ativou a atualização, o corpo dela brilhou fracamente enquanto seu nível aumentava. Ele então verificou as estatísticas dela, e ficou surpreso por ela ter ganhado um nível. O sistema também o informou que ela alcançou o nível 3, e ele ganhou um ponto livre. Sabendo que fortalecê-la era uma prioridade, ele decidiu investir o ponto nela. Sem demora, ele melhorou a defesa dela contra a magia. Depois ele disse a ela que o mapa mostrava esqueletos de elite por perto e que eles iriam procurar. Ao ouvir isso, ela respondeu com um sorriso. Mais tarde, no fundo da floresta, Lex parou quando avistou uma figura por perto. Após uma inspeção mais próxima, ele confirmou que era um soldado esqueleto. Ao contrário dos outros, ele carregava uma espada e parecia mais temível.
Enquanto observava o esqueleto, ele notou outra pessoa por perto. Era uma garota parada ali com uma expressão calma, então ele instintivamente escolheu se esconder e observar a situação se desenrolar. O soldado esqueleto avançou, mas a garota não mostrou preocupação e Lex percebeu que era, na verdade, Jane. Ele continuou observando e notou que ela estava esperando o esqueleto se aproximar. No entanto, o que o intrigava era que seu pet espiritual não estava em lugar nenhum. Assim que ele tentou entender, algo apareceu acima dele. Naquele momento, Jane convocou seu dragão da terra. Assim que ela falou, um raro dragão da terra apareceu atrás dela. Ela então levantou a mão e ordenou que lidasse com o inimigo. Em um instante, o dragão avançou e confrontou o soldado esqueleto de frente. Com um único movimento de sua cauda, o corpo do esqueleto foi rapidamente quebrado. Logo, seu corpo caiu rapidamente no chão. Lex, por outro lado, observava a cena com espanto. No entanto, o dragão não parou por aí e soltou um rugido alto. Seu olhar feroz se fixou no esqueleto e levantou suas garras em sua direção. O esqueleto sentiu o perigo e só pôde olhar para cima. Logo, a garra do dragão desceu com força. Então, uma névoa roxa fraca começou a subir do corpo quebrado. Jane calmamente tirou um frasco e guiou a névoa para dentro dele. Lex viu o fogo da alma aparecer, e o frasco preparado de Jane confirmou o poder de sua família. Do outro lado, Jane gentilmente acariciou seu dragão e o elogiou. Então ela se virou e chamou Lex para sair do esconderijo. Ouvindo isso, Lex confirmou que ela era realmente a talentosa herdeira Huo, que já estava no 7º nível. Então ele finalmente saiu e foi perguntado quem ele era e por que se escondeu. Lex tentou alegar que estava apenas de passagem quando Jane o surpreendeu chamando-o pelo nome. Ela então explicou que tinha ouvido falar dele, cujo primeiro espírito era um zumbi que não podia evoluir. Lex permaneceu em silêncio, mas ela continuou a perguntar o que ele estava fazendo sozinho no Monte de Sepulturas. Ele então respondeu secamente que não era da conta dela. O dragão, ouvindo seu tom, ficou visivelmente irritado. Ele de repente se aproximou deles, fazendo com que ambos olhassem para ele confusos. No momento seguinte, ele direcionou sua hostilidade para Lex, o que o assustou. Jane riu levemente da reação, mas rapidamente impediu seu dragão de assustar Lex. Ela até continuou elogiando-o enquanto Lex se recompunha. Depois disso, Jane o chamou novamente, então ele se virou. Ela gentilmente o lembrou que o lugar era perigoso e o aconselhou a ir embora, mas ele recusou firmemente, insistindo que podia se virar e que ela não precisava se preocupar. Com isso, ele decidiu ir embora e se perguntou se ela ainda o achava inútil. Jane observou em silêncio enquanto ele se afastava. Então seu dragão voltou a olhar para ela. Ela franziu a testa, notando que sua gentileza foi ignorada, e resolveu ver o que ele planejava fazer. Ela então selou seu dragão, pensando que poucos alunos do 3º ano entrariam sozinhos, especialmente Lex. Precisamente por causa disso, ela queria descobrir o que ele realmente estava aprontando. Mais tarde, Jane começou a segui-lo à distância. Lex notou a presença dela e se perguntou o que ela estava fazendo. Quando ele olhou para trás, viu que ela parecia ligeiramente irritada. Lex a ignorou e seguiu em frente até que uma mão esquelética agarrou seu pé. Imediatamente depois, múltiplos soldados esqueletos começaram a emergir da terra. Ele franziu a testa ao ver isso e se perguntou se havia caído numa armadilha. Afinal, um número tão grande de esqueletos aparecendo de uma vez era estranho. Jane também o viu em apuros, enquanto 3 oficiais esqueletos e soldados o cercavam. Naquele momento, um dos oficiais esqueletos avançou e brandiu sua espada contra Lex. Diante do ataque iminente, ele rapidamente levantou a mão e convocou seu pet espiritual. Um círculo mágico se formou sob ele enquanto ele chamava Chu. Chu rapidamente emergiu dele e se posicionou diretamente à sua frente. Jane, que estava surpresa, a viu e pensou que Chu poderia estar mutada ou evoluída. Enquanto isso, sob o comando de Lex, Chu imediatamente avançou. Suas garras estavam apontadas para o oficial esqueleto. O oficial reagiu rapidamente e levantou seu escudo, fazendo com que o golpe dela colidisse contra ele. No entanto, assim que o impacto atingiu, Chu de repente desapareceu. No instante seguinte, ela reapareceu atrás do oficial sem que ele percebesse. Com um movimento rápido, ela cravou suas garras direto no crânio dele, então enviou a cabeça rolando pelo chão. No entanto, ela permaneceu calma e impassível. Testemunhando isso, Jane pensou que o poder dessa zumbi era antinatural. Do outro lado, Lex disse a si mesmo que a verdadeira luta ainda estava por vir. Mas sua atenção então se voltou para a notificação do sistema à sua frente. Ele foi ordenado a derrotar 20 esqueletos e 100 oficiais para ganhar experiência e uma roupa para seu pet. Vendo isso, ele ficou animado, mas admitiu que derrotar 100 oficiais seria difícil. Mas antes que pudesse pensar mais esqueletos correram em direção a eles. Vendo o número esmagador, ele imediatamente ordenou a Chu que ativasse sua habilidade Berserker. Sangue então começou a escorrer do canto da boca dela e sua aura aumentou dramaticamente. Jane ouviu isso e pensou que Berserker drenava vida por poder, e achou isso perturbador em uma zumbi. Enquanto isso, os atributos de Chu já haviam subido significativamente. Então ela avançou direto para a horda de esqueletos sem hesitação.
Em um curto espaço de tempo, o chão estava coberto de ossos estilhaçados. Chu então voltou seu foco para os oficiais esqueletos. Lex viu isso e decidiu testar sua habilidade de corrente espiritual. Várias correntes rapidamente apareceram ao redor do oficial. Então, ele logo foi amarrado no lugar e impedido de se mover. Depois disso, Lex subjugou completamente o oficial esqueleto. Então ele sinalizou para Chu para finalizá-lo. Ela rapidamente usou sua velocidade aprimorada e avançou. Com um olhar focado, ela torceu o corpo e desferiu um chute poderoso. Seu pé atingiu o crânio do esqueleto e o enviou voando direto para os esqueletos ao redor. O impacto os fez se espalhar e desmoronar em desordem. Jane então se sentiu perturbada ao ver que Berserker podia desafiar seu dragão. Enquanto isso, Lex se sentiu extremamente satisfeito com essa grande surpresa. Então, sem demora, ele ordenou a Chu que terminasse a batalha rapidamente. Chu imediatamente voltou sua atenção para os inimigos restantes. Fixando seus alvos, ela avançou rapidamente atrás do oficial esqueleto. Suas garras dispararam em direção à cabeça dele e estilhaçaram o crânio em um único golpe. Os restos do oficial também desmoronaram no chão, mas ela não parou e rapidamente se virou para os soldados esqueletos restantes. Em pouco tempo, todos eles foram eliminados com seus ossos espalhados pelo chão. Jane então ficou abalada pelo poder de Chu e pensou que Lex poderia ser seu rival para entrar na academia de ponta. No entanto, ela não estava disposta a aceitar a derrota e decidiu se retirar por enquanto. Do outro lado, Lex começou a inspecionar os restos dos esqueletos. Pegando um dos crânios, ele se perguntou por que nenhum saque apareceu depois de tantas mortes. Ele então jogou o crânio de lado e desejou a coleta automática. Naquele momento, o sistema piscou uma mensagem de que havia detectado suas necessidades. Uma missão foi emitida para alcançar o rank 2 e desbloquear a coleta automática com uma recompensa misteriosa. No entanto, ele ainda estava no rank 3 e tinha que coletar os itens sozinho. Depois de procurar por um tempo, ele notou algo brilhando entre os restos. Ele olhou de perto e percebeu que era um osso impecável. Seus olhos se iluminaram enquanto ele o pegava, sabendo que era necessário para a evolução de Chu. Então ele o guardou e admitiu que o primeiro material era simples de obter. Depois disso, ele verificou o sistema e viu que osso impecável e cristal da escuridão estavam no monte de sepulturas. Então ele disse a Chu para continuar procurando, pois muitos alvos restavam, e ela concordou. Algumas horas depois, ela continuou lutando contra mais soldados esqueletos. No entanto, a batalha prolongada a havia claramente exaurido. Aproveitando a oportunidade, um oficial esqueleto avançou em direção a ela com sua espada erguida. Mas antes que os inimigos pudessem alcançá-la, seu corpo foi subitamente envolvido por uma aura vermelha. A energia se intensificou e ela desapareceu de vista. Um instante depois, ela apareceu acima deles e desceu suas mãos unidas. O impacto enviou o crânio do esqueleto voando enquanto era esmagado em um único golpe. Assim que a batalha terminou, Lex casualmente pisou em um crânio, mas sua atenção rapidamente se voltou para a notificação do sistema. Ele foi informado de que ganhou 50% de experiência e o traje especial de Chu. Ele então viu a experiência de Chu em 80%, uma velocidade quase inédita. Além disso, ele ganhou uma roupa que oferecia forte defesa e limpeza automática. Então ele convocou Chu, cujas roupas estavam rasgadas na luta. Então ele entregou a ela a nova roupa e pediu para ela se trocar. Ao recebê-la, ela concordou sem hesitação. Enquanto ela se trocava, sua roupa anterior desapareceu, o que pegou Lex de surpresa e o fez sentir vergonha. Logo depois, a nova vestimenta gradualmente se formou sobre o corpo dela. Depois de um curto tempo, ela havia equipado completamente a roupa ensanguentada. Lex não perdeu tempo e a testou em combate. Enquanto novos esqueletos emergiam, ela avançou e os perfurou com suas garras. Lex observou satisfeito, sabendo que a roupa se reparava sozinha, então ela poderia usá-la para lutar por mais um tempo. Com seu novo equipamento, Chu avançou novamente contra os esqueletos que se aproximavam. Ela logo subiu de nível, e Lex ficou impressionado por ela ter chegado ao nível 4 em apenas um dia. Ao mesmo tempo, o sistema o parabenizou e avisou que ele havia ganhado mais um ponto livre. Mas como já era tarde e os monstros ficavam mais fortes à noite, ele decidiu voltar. Ele liderou o caminho para casa, dizendo para Chu o seguir, e ela obedeceu. Mais tarde naquela noite, Lex deitou-se na cama, revisando o sistema. Ele viu o quanto haviam progredido, mas continuou focado, sabendo que o teste da academia estava há poucos dias. Com isso em mente, ele adormeceu pensando em pedir uma licença no dia seguinte. Enquanto isso, do lado de fora de uma mansão, várias correntes espirituais estavam espalhadas no ar. Todas vinham de Jane, que treinava amarrando um boneco. No entanto, ela logo se cansou, mas estava determinada a não perder para Lex. Naquele momento, seu pai chegou e perguntou por que ela ainda estava acordada tão tarde. Ela rapidamente contou que tinha visto um zumbi evoluído naquele dia. No entanto, ele descartou a afirmação dela, insistindo que zumbis não podiam evoluir. Ele então a tranquilizou, dizendo que a seleção era importante, mas que ela não precisava se pressionar tanto. Ao ouvir isso, ela finalmente se acalmou e o pai a incentivou a dormir. 3 dias depois, em frente a um prédio alto, Lex estava lá, todo confiante. Como hoje era o dia da seleção da academia, ao mesmo tempo, várias aeronaves chegaram à mansão do prefeito, enquanto inúmeros carros seguiam pelas estradas em direção a ela. Rapidamente, toda a área ficou lotada de veículos. Chen viu isso e se maravilhou com os dirigíveis pertencentes às academias. Depois de um tempo, o prefeito Kong apareceu dizendo que aguardava a chegada deles. Vários representantes o viram e se adiantaram para cumprimentá-lo. Fred, da Academia Ting,
Rank 7, nível 8, até fez uma reverência respeitosa. Enquanto isso, Tom da Academia Bai pediu desculpas pelo transtorno da chegada deles. Enquanto o prefeito Khan respondia que a viagem devia ter sido cansativa, uma mulher se adiantou. Ela se apresentou como Lily, da família Hu, representando a Academia Xuan, e disse que queria conhecer a garota gênio de quem tanto se falava. Ao ouvir isso, Kong a cumprimentou calorosamente. Ele também concordou que Jane, da família Hu, era um gênio entre a geração mais jovem. No entanto, Hana, da Academia Juju, o apressou para começar e ele concordou em ir para a prova. Enquanto isso, nos campos de exame, os alunos já haviam se reunido. Entre eles estava Chen, que procurava por Lex. Sem conseguir encontrá-lo, ele pensou que Lex talvez tivesse abandonado as provas, mas, para sua surpresa, Lex apareceu de repente e o chamou. Ele até o cumprimentou casualmente e perguntou se estava atrasado. Chen então o atingiu, perguntando onde ele tinha se metido, já que pensou que ele estava morto. Ele rapidamente explicou que passou dias cultivando, e Chen notou que ele parecia diferente. Ao ouvir isso, ele explicou que provavelmente era devido a uma oferta iminente da Academia de Ponta. No entanto, a multidão riu dele dizendo que ele não deveria sonhar tão alto. Alguns até alegaram que seu mascote o envergonharia, e que ele continuaria sendo apenas uma pessoa comum. Ainda assim, ele declarou que podiam rir agora, mas não depois, deixando Chen intrigado. Mas a conversa deles terminou quando um aluno anunciou a chegada dos representantes e do prefeito. O palco da frente se abriu e um portal apareceu. Momentos depois, o prefeito e os representantes emergiram dele. Kong imediatamente observou a vivacidade deles e disse ao seu ajudante para prosseguir. Assim, ele ordenou que todos ficassem em silêncio, pois a prova estava prestes a começar. Ao ouvir isso, Lex murmurou que eles teriam que esperar pela performance dele. Logo depois, o professor começou a explicar o conteúdo da prova. Ele anunciou que a prova tinha duas partes, sendo a primeira de sobrevivência em um domínio secreto. Apenas aqueles que sobrevivessem à primeira fase avançariam para o combate. Nesta etapa, os alunos seriam divididos em grupos e lutariam batalhas onde os vencedores avançariam. Ele também acrescentou que os 10 melhores entrariam na academia de ponta ou em uma de alto escalão. Além disso, ele lembrou a todos para não se esforçarem demais, pois isso poderia custar-lhes a vida. De repente, uma garota perguntou se a morte era possível, e ele disse que a sobrevivência dependia apenas deles mesmos. Um mal-estar se espalhou entre os alunos, mas Lex estava animado para enfrentar o desafio. Naquele momento, sua atenção foi atraída por uma nova notificação do sistema. Ele foi encarregado de completar a primeira prova de recrutamento por 3 cristais, o que o chocou, mas ele percebeu que o domínio abrigava apenas feras de rank 1, o que representava pouco problema. Nesse instante, ele ouviu outro aluno gritar que a pessoa na frente era Jane. Jane, do outro lado, estava escaneando a multidão, procurando por Lex. Enquanto isso, a multidão comentava sobre Jane estar sentada e sendo observada pelas academias de ponta. Lex ouviu isso e ficou ainda mais determinado a provar que ele era o verdadeiro gênio. Depois de um tempo, a atenção dos alunos voltou para o palco. O prefeito Kong o silenciou e levantou a mão para formar um portal. Logo depois, ele declarou que o portão estava aberto e a primeira fase havia começado. O fiscal então disse a eles para entrarem rapidamente e garantirem boas posições. Assim que a ordem foi dada, Jane foi a primeira a correr para o portão. Lily viu isso e a elogiou, dizendo que ela fazia jus à fama de sua família. No entanto, Tom a interrompeu e desviou sua atenção para outro lugar. Ele apontou para Lex, dizendo que o último a entrar parecia interessante. Mas ele foi lembrado de que a ordem de entrada deveria seguir o desempenho acadêmico, e Tom continuou observando. Do outro lado, Lex deliberadamente permitiu que os outros entrassem primeiro, já que ele acreditava que o reino secreto era ideal para ele coletar materiais. Com isso em mente, ele calmamente entrou no portal. Dentro do reino, o ambiente se dividiu em diferentes regiões. Alguns alunos se encontraram em florestas densas, outros apareceram perto de riachos, enquanto alguns foram transportados para desertos áridos. Lex, no entanto, sentiu um vento frio roçar em seu rosto. Quando olhou ao redor, percebeu que havia sido colocado no pico de uma montanha, então decidiu invocar Chu primeiro para ficar muito mais seguro. Logo depois ele a chamou. Ela apareceu instantaneamente à sua frente. Em seguida, ele disse a ela que precisavam descer a montanha. Mas mais tarde, depois de caminhar por um tempo, ele notou que não havia encontrado participantes nem monstros. Assim que esse pensamento lhe ocorreu, uma presença súbita apareceu atrás deles. Um barulho alto se seguiu, forçando-o a cobrir os ouvidos. Quando ele finalmente olhou para cima, viu um pássaro grande soltando um rugido feroz. Ele viu que era um pássaro de asas de aço, geralmente de rank 4, mas este ainda era um filhote. Então ele decidiu ordenar a Chu que lidasse com ele. Ao receber o comando, ela o reconheceu e estendeu suas garras. No momento seguinte, ela saltou para a frente e avançou diretamente contra o pássaro. Com um único golpe, ela cortou suas penas. O pássaro soltou um grito de raiva, mas ainda assim recuou, e Lex riu, dizendo que ele não teria sorte na próxima vez. Deixando isso de lado, ele disse a Chu que era uma pena ela não poder voar e pensou em conseguir um mascote voador. Mais tarde, enquanto o pássaro continuava a rondar lá fora, Lex e Chu decidiram se abrigar em uma caverna e aguentar a prova de 3 dias ali. No entanto, não demorou muito para que ouvissem novamente os gritos ensurdecedores do pássaro. Lex percebeu que ele os estava seguindo e sabia que não poderiam descansar até que fosse resolvido. Mas ele viu que o pássaro evitava atacar, pois temia Chu, então seu verdadeiro alvo era ele. Então ele decidiu sair para atraí-lo e disse a Chu para ficar escondida.
Ele então gritou com o pássaro e o provocou para atacar. A criatura ficou furiosa, mas ainda hesitou. Ele viu que era cauteloso, então se afastou mais para atraí-lo. Como esperado, o pássaro o seguiu. Depois de um tempo, Lex alcançou a moita e soube que era o local perfeito para o perigo. Assim como ele antecipou, o pássaro soltou um grito agudo, então ele lançou uma barragem de penas afiadas em sua direção, pegando-o de surpresa. Ele rapidamente notou que o pássaro mostrou inteligência antes de atacar, e felizmente ele estava preparado. Então ativou seu escudo espiritual para bloquear as penas que se aproximavam. No entanto, ele percebeu que as penas do pássaro eram fortes o suficiente para romper. Ele também notou o pássaro mergulhando em sua direção, então ficou preocupado, sabendo que o bico era mais mortal e que seu escudo de nível 1 poderia falhar. Sem hesitar, ele mudou para suas correntes espirituais. As correntes dispararam para cima e se enrolaram firmemente no corpo do pássaro. Preso e incapaz de se mover, o pássaro se debateu violentamente. Lex viu isso como uma oportunidade e chamou Chu para acabar com ele. Ela então apareceu rapidamente no ar e respondeu que entendeu. E sem mais delongas, estendeu suas garras. O pássaro viu isso e tentou retaliar. Ele lançou suas penas afiadas em direção a ela, mas sua expressão permaneceu calma e resoluta. Com um único golpe decisivo, ela o abateu e encerrou a luta. Lex então olhou para o pássaro caído, dizendo que ele não podia mais voar e foi verificar seus materiais. Ao pegar a cabeça, ele notou que os materiais eram valiosos, mas não necessários agora, incluindo suas penas, garras e bico, então ele precisava subir para o segundo estágio primeiro. Deixando isso de lado, ele disse a Chu que a carne do pescoço era uma iguaria e que eles poderiam ter uma boa refeição. Então, ao voltarem para a caverna, ele questionou se zumbis preferiam comida crua ou cozida, mas Chu não entendeu. De volta à arena, muitos observadores haviam testemunhado a batalha entre Lex e o pássaro. Lily estava entre eles e ficou impressionada por ele ter derrotado a criatura tão facilmente. Tom também elogiou a força juvenil de Lex e Fred mencionou o mascote espiritual humanoide de Lex. Mas enquanto Hannah dizia que sua academia só aceitava garotas, o ajudante do prefeito chegou com informações. Kong casualmente tomou um gole de sua bebida enquanto revisava o histórico de Lex. Não muito depois, seus olhos se arregalaram em choque, e ele até tossiu enquanto processava o que havia descoberto. Lily, que também havia examinado o perfil de Chu, ficou surpresa ao saber que ela era, na verdade, uma zumbi. Ao ouvir isso, os outros olharam as informações com descrença. Tom então pensou que o zumbi de Lex havia evoluído, mas Hannah disse que zumbis não podiam evoluir. Mesmo assim, ele achou a situação intrigante. Então, ele voltou-se para o monitor, dizendo que tudo seria revelado se recrutassem Lex. De volta ao reino secreto, uma grande Piton se enrolava em um pilar de rocha. Lex se escondeu debaixo dela e estava convencido de que o lugar era seguro, já que a cobra afastava os outros. Então ele confiou no cheiro da Piton para protegê-lo e mantê-lo seguro por 3 dias. No entanto, a fumaça próxima o fez pensar que idiotas acendendo fogo à noite estavam cortejando a morte. Enquanto isso, a fumaça vinha do lado de Lex, e ele tentou compartilhar a comida com Chu, mas ela recusou. Então, ele abriu bem a boca e deu uma mordida no pássaro assado. Ele ficou até emocionado com o sabor, pois a carne provou sua excelente reputação. Enquanto ele saboreava sua refeição, Chu o observava com uma expressão curiosa. No entanto, seu foco mudou quando ela sentiu algo incomum. A área estava em silêncio, apenas com vento soprando, mas olhos vermelhos brilhavam nos arbustos, então ela avançou para investigar. Momentos depois, um lobo branco emergiu, seguido por vários lobos cinzentos. Vendo isso, ela imediatamente estendeu suas garras e se preparou para proteger Lex. Lex então jogou a carne de lado e os convidou a vir para ganhar experiência. O Rei Lobo, de nível 7, então liderou a matilha e encarou com presas afiadas. Ele também era maior e mais imponente que os lobos cinzentos ao seu redor. Lex sabia que este não era um inimigo comum, e disse a Chu que contava com ela. Naquele momento, o Rei Lobo rosnou e a matilha avançou rapidamente. Chu, do outro lado, estava pronta com suas garras reluzindo. Com movimentos rápidos, ela cortou os lobos cinzentos que a atacavam. No entanto, outro lobo apareceu de repente atrás dela, então ela o afastou com um chute poderoso. Ao mesmo tempo, o Rei Lobo fez seu movimento e mirou diretamente em Lex. Sua velocidade era impressionante enquanto ele saltava em sua direção. Assustado com isso, Lex instintivamente chamou por Chu. Chu reagiu instantaneamente virando-se. Ela parou o ataque e agarrou as mandíbulas do Rei Lobo com as próprias mãos. No entanto, os lobos restantes também avançaram. Então ela foi forçada a jogar o Rei Lobo para o lado primeiro. Em seguida, ela desferiu golpes nos lobos cinzentos e no Rei Lobo. Como resultado, o Rei Lobo foi forçado a se afastar dela. Afinal, ele agora estava ferido, com o olho direito arranhado pelo ataque dela. Lex testemunhou tudo isso e elogiou Chu, enquanto reconhecia seu nível superior de 9. Nesse instante, o Rei Lobo começou a soltar um rugido frenético. Sua expressão tornou-se feroz, e seus olhos mudaram para um vermelho profundo. Sem hesitar, ele correu em direção a eles em velocidade máxima. No entanto, Chu conseguiu saltar antes que ele pudesse atacá-la. Ela imediatamente contra-atacou, chutando-o com força no peito e fazendo o Rei Lobo voar para o outro lado. Depois disso, Lex verificou sua morte e então foi examiná-lo. Ele então recuperou o coração e a essência de sangue escuro para a evolução de Chu. Enquanto isso, do lado de fora, os observadores se maravilhavam com o poder de Lex, mas também se lembravam de sua reputação de inútil.
O professor de Lex também estava confuso e questionou se era realmente o mascote dele. Depois de um tempo, o portão do portal se abriu e liberou um participante que pedia ajuda. Kong viu que ele estava ferido e ordenou que a equipe médica viesse. No entanto, enquanto o aluno era levado, ele implorava por outra chance de continuar participando. O professor então suspirou, sabendo que essas provas perigosas muitas vezes reduzem os alunos a vidas comuns. Então ele olhou para o monitor, sabendo que mais um minuto lhes daria outra chance. Enquanto isso, Fred levantou a mão, querendo Lex, mas Tom disse que o encontrou primeiro. No entanto, a atenção dele se voltou para Lily, que começou a falar. Ela comentou que era surpreendente e que o mascote de Lex era poderoso. Fred também admitiu que Chu tinha poder, mas Kong disse a eles para manterem a calma até o fim do teste. Assim, ele os incentivou a continuar observando a situação dentro do reino. De volta à caverna, Lex sabia que o sangue do Rei Lobo atrairia monstros, então ele e Chu partiram. Nesse instante, Chu de repente o informou que algo estava errado. Lex anotou se virando e rapidamente perguntou o que havia acontecido. Perto dali, eles viram um participante fugindo de uma Piton. A Piton era extremamente rápida, de nível 9, e Luke só conseguia xingar enquanto fugia. Por causa disso, Lex logo reconheceu que a pessoa correndo era Luke. Enquanto isso, Luke ficou frustrado, sabendo que seu ronco havia acordado a Piton. Mas antes que ele pudesse dizer mais, o olhar da Piton se tornou selvagem. Ela também começou a liberar um líquido venenoso em sua direção, forçando-o a gritar desesperadamente por ajuda. Em seu pânico, ele tropeçou e caiu no chão, enquanto continuava a chamar. Naquele momento, ele avistou Lex por perto e ficou surpreso por ele ainda estar vivo. No entanto, ele viu a chegada de Lex como perfeita, já que planejava arrastá-lo para baixo também. Então, ele correu novamente, atraindo a Piton em direção a Lex. Lex viu isso e começou a se perguntar se Luke havia perdido a cabeça. De repente, Luke saltou para a frente com a Piton atrás, gritando que Lex deveria morrer. Antes de ser devorado, ele ativou o portal, dizendo que Lex também não escaparia das dificuldades. As mandíbulas da Piton então se chocaram contra o chão por causa disso. Ao mesmo tempo, outro portal apareceu no local do lado de fora. Luke emergiu dele e caiu pesadamente no chão. Um professor se aproximou dele e o incentivou a tratar seu braço decepado. Mas ele recusou e gritou para o professor deixá-lo. Um sorriso ameaçador até se espalhou por seu rosto enquanto ele jurava ficar e assistir. Ele então voltou seu olhar para o monitor, amaldiçoando Lex e antecipando ansiosamente sua morte. Enquanto isso, no palco, Hannah olhou para a Piton perguntando se Lex conseguiria derrotá-la. Fred rapidamente argumentou que Lex não tinha chance, já que a Piton estava no nível 9. Inesperadamente, Tom propôs fazer uma aposta e ofereceu 50 mil pontos federais, onde ele disse confiante que Lex venceria. Fred aceitou a mesma aposta, mas apostou que Lex fugiria. Hannah também concordou que recuar era mais sábio e fez sua aposta. Depois dela, Tom se virou para Lily e perguntou qual era a aposta dela. Então ela calmamente respondeu que Lex seria morto. Os outros então riram, chamando-a de astuta, e depois perguntaram ao prefeito qual era a aposta dele, mas ele recusou. De volta ao reino, a Piton fez Lex entender que ele estava em desvantagem, mesmo com Chu. Ele também sabia que suas habilidades espirituais de nível 1 eram inúteis contra um monstro assim. Para aumentar suas chances, ele aprimorou sua habilidade espiritual através do sistema. Ele então viu que a corrente de nível 2 exigia o dobro de energia e durava 3 ativações completas. Então, enquanto a Piton liberava veneno, ele se preparava para atacar no momento perfeito. Ele também começou a correr para evitar o veneno, e lembrou Chu de ficar alerta. Ainda assim, ela decidiu avançar contra a Piton, mas ela facilmente evitou seus ataques. Lex ficou surpreso e a alertou para ter cuidado com o veneno corrosivo. Naquele momento, a Piton liberou seu veneno em direção a ela, então ela foi forçada a recuar rapidamente para evitá-lo. Para a surpresa deles, ela também começou a liberar gás venenoso. Lex percebeu o perigo e levantou a mão para acabar com aquilo rapidamente. Sua corrente espiritual então apareceu e se enrolou na Piton. Depois de contê-la, ele chamou Chu para que ela a finalizasse. Ela rapidamente avançou sem hesitação e desferiu um golpe preciso que atingiu a Piton diretamente na cabeça. A corrente apertou ainda mais e impediu a criatura de respirar. Assim que a contenção foi liberada, seu corpo desabou no chão enquanto Lex elogiava Chu. No outro estádio, os espectadores não conseguiam acreditar que ele havia matado a Piton. Luke estava entre eles, ainda convencido de que Lex não passava de um lixo. Enquanto isso, Fred admirava a habilidade de nível 2 de Lex, e Hannah concordou que poucos conseguiam avançar tão rapidamente. Mas Kong ouvia em silêncio, perguntando-se por que nunca havia notado Lex antes. De repente, Tom lembrou a todos sobre acertar suas apostas. Então Lily respondeu que valeu a pena e se desculpou para ir ao banheiro. No entanto, ela estava na verdade determinada a conseguir Lex e fazer com que o diretor fizesse ótimas ofertas. De volta ao reino, Lex examinou as escamas e a vesícula biliar que havia obtido. Ele até notou que era útil como material de evolução, e Chu estava quase no nível 10.
Nesse instante, a atenção deles foi atraída pelos uivos distantes de lobos demoníacos. Em outro lugar na floresta, lobos demoníacos se aproximaram de Jane e seu dragão. Ela ficou então surpresa que tantos haviam aparecido de uma vez. Ela também notou que o Rei Lobo compartilhava o nível de seu dragão, mas o grande número favorecia os lobos. Antes que ela pudesse pensar mais, o Rei Lobo uivou e os lobos cinzentos avançaram. O dragão da terra então se preparou imediatamente. Antes que os lobos pudessem alcançá-lo, ele soltou um rugido poderoso que mandou vários deles pelos ares. Ele também abriu suas asas e afastou aqueles que atacavam pelos lados. Apesar disso, um lobo conseguiu passar e morder seu corpo. Então o dragão rugiu de dor, e o som forçou os lobos a hesitar. Jane ficou ansiosa, sabendo que seu dragão era forte, mas lhe faltava velocidade. Portanto, ela ordenou que ele voasse e recuasse. No entanto, o Rei Lobo de repente avançou contra eles, então ela foi forçada a comandar seu dragão para revidar. O dragão soltou outro rugido ensurdecedor, mas o Rei Lobo conseguiu encurtar a distância e morder seu braço. Jane entrou em pânico com a cena e perguntou se ele estava bem. Ao mesmo tempo, ela viu o lobo se aproximando rapidamente e começou a temer que aquele fosse o fim, mas o rosnado de dor do dragão a trouxe de volta à realidade. Ela percebeu que desistir da prova era melhor do que perder seu dragão. Inesperadamente, os lobos que se aproximavam foram fatiados diante de seus olhos. Ela então observa o Rei Lobo e sua matilha sendo repelidos por golpes afiados. Momentos depois, Chu pousou ao lado de Lex. Lex reconheceu Jane à distância e a chamou. Ela ficou surpresa ao ver que era ele, mas ele simplesmente comentou que o grande dragão dela parecia estar gravemente ferido. De volta à arena, Tom comentou que o gênio escolhido pela Lily quase teve que dar no pé. Lily não gostou e o avisou para não tirar conclusões precipitadas, mas ele insistiu dizendo que se fosse o Lex, teria ficado bem longe da confusão. Enquanto ele pensava que outra pessoa era um rival, Lex encarou o Rei Lobo. Ele imaginou que o bicho queria vingança e mandou a Chu liberar sua sede de sangue. Ao seu comando, o corpo dela começou a brilhar em vermelho. Sem hesitar, ela saltou na direção do Rei Lobo. Os lobos cinzentos restantes também avançaram, mas ela os abateu sem esforço com suas garras afiadas. Enquanto a matilha caía um por um, o medo começou a tomar conta do Rei Lobo. Lex não lhe deu chance de escapar e ordenou a Chu que desse um fim nele. Ela obedeceu na hora e encurralou o Rei Lobo. Recusando-se a recuar, os olhos do Rei Lobo queimaram de fúria, e então ele avançou contra a Chu, mostrando suas presas. Vendo aquilo, Jane ficou chocada com o embate, mas Lex gritou para ela se abaixar. O dragão dela levantou voo bem a tempo, enquanto o Rei Lobo se espatifava no lugar onde estavam. Vendo isso, ela se maravilhou que Lex tivesse ganhado tanto poder tão rápido e a salvado, mas logo percebeu que ele estava mais interessado no cadáver do que em conversar com ela. Então ela aproveitou para agradecer, mas ele mandou ela descansar, já que era perigoso. Ouvindo isso, ela pensou que ele se importava e sugeriu trabalharem juntos, mas ele ficou meio confuso com a ideia por um instante. Ele achava melhor seguir sozinho, mas o dragão ferido dela o impedia de abandoná-la. Por outro lado, ela imaginou que ele pensava que ela o atrasaria, então ofereceu dinheiro. Prometeu 100 mil pela ajuda dele até o fim da prova. Ouvindo isso, ele viu que o dinheiro podia comprar materiais de evolução, então aceitou na hora. Ela, porém, ficou irritada por ele ter aceitado a oferta tão fácil, só pela grana. De repente, ela ouviu levantar a mão e se perguntou se ele queria segurar a dela, para segurança. Então, ela, meio sem jeito, disse que era demais, já que eles não tinham tanta intimidade assim. Mas ele simplesmente perguntou sobre o cartão onde estava o dinheiro. Ela ficou ainda mais irritada ao ouvir isso, e explicou que não tinha aquela quantia no momento. Mas enquanto ela prometia pagar assim que saíssem em segurança, ele lhe entregou um papel. Calmamente, explicou que um contrato era necessário e a instruiu a assinar. Ela logo se irritou ouvindo aquilo, e questionou se ele realmente precisava ser tão exagerado. No entanto, ele permaneceu inexpressivo e perguntou se ela ia assinar. Então, ela não teve outra escolha a não ser assinar o tal documento. Depois devolveu a ele, perguntando se ele estava satisfeito. Ele aceitou e garantiu que ela podia relaxar, pois ele a manteria em segurança. Afinal, ela valia 100 mil, mas as palavras dele a irritaram profundamente. Mesmo assim, ele não demonstrou preocupação e pegou materiais do cadáver antes de procurar um lugar mais seguro. De volta à arena, todos assistiam a cena se desenrolar. Lily até comentou que a sorte estava do lado da filha dos Huo, enquanto Tom observou que a Jane tinha uma baita sorte de ter o Lex. Fred também disse que não tinha previsto o poder do Lex, e Hannah concordou que o pet dele era poderoso. Depois de ouvi-los, Kong notou que 4 deles agora estavam de olho no Lex. Hannah confirmou e disse que o diretor já tinha aprovado. Lily então provocou Hannah por querer empurrar o Lex para a academia feminina, mas Hannah retrucou que era justo. De repente, Fred se perguntou por que Lex precisava de dinheiro, e Kong disse que era por causa de sua baixa patente e origem humilde. Ao saber que ele não tinha nem status nem patente, os outros ficaram visivelmente surpresos. Enquanto isso, de volta ao reino, Lex cochilava enquanto Jane descansava por perto. Mas ela quebrou o silêncio perguntando quando ele ficou tão poderoso. Ela se inclinou mais perto, dizendo que não conseguia dormir, e que eles deviam conversar agora, mas ele recusou. Então ela ofereceu pagar 5 mil créditos só para ter uma prosa. Ele então perguntou se ela estava falando sério, e quando ela confirmou, ele quis saber o que ela queria. Então ela perguntou como ele ficou tão forte e por que o pet dele não parecia um zumbi. Em resposta, ele explicou que a Chu era uma zumbi mutante, já que ele não podia mostrar seu sistema.
Jane observou a Shu e disse que ela era linda, para uma zumbi mutante. Depois disso, ela perguntou se ele já tinha escolhido uma academia, dada a alta chance de ser aceito. Ele respondeu que não tinha decidido e que podia escolher uma academia cheia de garotas bonitas. Ouvindo isso, ela o encarou com total descrença. Ela então o chamou de mulherengo. E ele respondeu que aquilo não era nada gentil. Deixando isso de lado, ele disse que podiam seguir, mas ela se perguntou por que não esperar a prova acabar. Ele explicou que era o momento perfeito para caçar e subir de nível, então mandou a Chu o seguir. Jane pensou que ele era um maluco, mas ficar com ele era o mais seguro. Enquanto seguiam em frente, vários monstros surgiram do alto. Seus olhos brilhavam em vermelho, e suas expressões estavam cheias de pura raiva. Os macacos de nível 7 começaram a atacar, e Lex viu aquilo como o momento perfeito. Ele rapidamente ordenou a Shu que atacasse e ela respondeu sem hesitar. Ela estendeu suas garras e atingiu cada macaco com golpes precisos e certeiros. Enquanto Jane pensava que Lex tinha sorte de ter a Shu, ele mandou a Shu dar um fim naquilo. Ela rapidamente executou o comando dele e deu cabo dos monstros. Quando a manhã chegou, Jane sentiu um alívio imenso por a prova ter finalmente chegado ao fim, onde ambos foram parabenizados por passou. Ela agradeceu Lex na hora, mas ele disse que era só por dinheiro. Ao ouvir isso, ela o achou meio lerdinho ainda, mas garantiu que cumpriria a promessa. Depois de confirmar, ele abriu um portal e disse que precisava se preparar para o dia seguinte. De volta à arena, uns 82 passaram e comemoraram, enquanto o resto saiu de lá chorando as pitangas. Depois de um tempo, Lex saiu e viu Chen, a quem ele logo parabenizou. Chen também ficou aliviado por ele estar bem e o tranquilizou, dizendo que falhar não era o fim do mundo. Mas para a surpresa dele, Lex mostrou seu cartão de aprovação, que confirmava seu sucesso. No entanto, a conversa deles foi interrompida quando Kong parabenizou os aprovados. Os outros por perto presumiram que Kong tinha vindo por Shane, o gênio da academia deles, claro. Shane, da família Lee, até se aproximou e cumprimentou o prefeito. Então Kong disse para ele descansar e mandar um abraço para o pai, o que Shane confirmou. Depois, Kong se virou para Lex para confirmar se era ele, e Lex disse que sim. Chen e Lex então ouviram enquanto ele dizia para descansar e se preparar. Assim que Kong saiu, Chen perguntou se Lex conhecia o prefeito, mas ele disse que não. Deixando isso de lado, ele disse a Chen para cuidar dos ferimentos enquanto ele ia descansar. Não muito longe, Shane perguntou sobre Lex, e os amigos disseram que Lex e seu pet eram uns lixos conhecidos. No entanto, Shane não acreditou e prometeu desvendar o poder de Lex no próximo desafio. Mais tarde naquela noite, na casa de Lex, ele desabou no sofá, agradecido pelo seu sistema. Como ele tinha juntado muitos materiais e pensou em vender os extras, logo recebeu uma notificação de que Jane enviou o pagamento e o contato dela. Depois disso, ele também verificou o sucesso da missão do desafio e recebeu 3 cristais de energia. Ele verificou os cristais e descobriu que cada um dava 500 pontos de espírito. A descoberta o deixou de queixo caído, já que agora ele tinha 1.500 pontos de espírito. E combinado com mais 900 extras, ele agora tinha 2.400 pontos. Ele então lembrou que o rank 1 era limitado a 1000, a menos que avançasse para o rank 2. Mas, sabendo que a maioria dos pets dos alunos ainda estava no rank 1, ele esperava que o próximo desafio fosse tranquilo. Deixando isso de lado, ele decidiu se presentear com seus ganhos afinal. Então ele primeiro planejou verificar Chen, que tinha se machucado. Ao mesmo tempo, ele notou o contato de Jane na tela dele. Ele então pensou que uma refeição seria um agradecimento adequado pela generosidade dela. Naquele momento, Jane estava na banheira quando seu relógio recebeu uma ligação. Ela atendeu rapidinho e perguntou quem era. Ao ouvir que era Lex, ela ouviu enquanto ele a convidava para jantar com seu amigo. Animada, ela perguntou o local combinado e queria dizer mais, mas a ligação caiu. Então ela ficou irritada por ele ter a audácia de desligar na cara dela. Que desaforo! Mais tarde, fora do restaurante, Chen questionou o lugar, então Lex disse que eles iriam comemorar. Ele também disse que outra pessoa se juntaria, mas Chen sabia que ele não tinha outros amigos, então Lex gesticulou para Chen olhar para o carro que se aproximava. Em pouco tempo parou bem na frente deles. Então Jane saiu e cumprimentou Lex. Chen ficou todo sem jeito ao perceber quem era, enquanto Lex a cumprimentou calmamente. Depois disso, ele apresentou Chen a Jane, mesmo que Chen já a conhecesse, claro. Então Chen a cumprimentou gentilmente, e ela respondeu enquanto Lex sugeria que entrassem. Antes de entrar, Jane foi até recebida pela gerência do restaurante, com tapete vermelho e tudo. Logo depois, foram levados a uma sala privada com muitos pratos. Chen ficou maravilhado e Lex disse para ele relaxar, já que era por conta dele, graças a Jane. No entanto, ela minimizou, dizendo que estava feliz em ser amiga dele. Por outro lado, Chen perdeu o interesse na conversa deles e se concentrou na comida. Prioridades, né? Então Jane finalmente os incentivou a começar a comer e Lex concordou. Enquanto isso, na mansão Lu, a família insistiu para o chefe remover Luke como herdeiro. Alguns até pediram para Luke renunciar em favor de um sucessor mais capaz. Eles também argumentaram que o futuro da família não poderia depender de Luke, mesmo sendo filho. O chefe da família, Yael, os silenciou e afirmou que já havia escolhido. Ao ouvir isso, Luke alegou que sua derrota foi por ter encontrado uma jiboia. Ah, tá bom. Então a expressão de Yael endureceu ainda mais. Ele então tirou a nave de Luke e anunciou um sucessor mais jovem, o que agradou a família. Luke ouviu em silêncio a conversa sobre um novo herdeiro e se sentiu roubado de tudo que tinha. Que barra. Naquele momento, ele pensou em Lex com ressentimento e jurou tirar a vida dele. No dia seguinte, no estádio, os palcos estavam totalmente preparados, então Chen avisou Lex para ter cuidado com seu zumbi, mas Lex garantiu que estava tudo bem.
Depois de um tempo, Kong os elogiou por chegarem ao segundo desafio, onde os resultados seriam definidos. Ele também disse para eles se apresentarem bem diante dos representantes da academia. Após seu anúncio, a segunda etapa foi revelada como uma batalha aleatória, onde a derrota significava desistir, cair do palco ou falhar sem moleza. Lex então entendeu que matar era proibido, mas deficiências permanentes eram aceitas no desafio. Que coisa. Antes que ele pudesse pensar mais, Kong anunciou o início da batalha. Uma tela logo mostrou as atribuições dos rings, e Lex foi o primeiro a ser escolhido. Naquele momento, sua atenção se voltou para uma notificação do seu sistema. Ele recebeu 6 missões com XP para cada vitória e recompensas para os primeiros colocados, mas seus pensamentos foram interrompidos quando ele foi chamado para entrar no ringue 4. Lá vamos nós. Ele então pediu desculpas ao árbitro e foi lembrado de prestar atenção ao tempo. Seguindo em frente, ele enfrentou seu oponente Cal sem conhecer suas habilidades. Cal, no entanto, parecia presunçoso, encarando-o com uma confiança que dava nos nervos. Sem mais delongas, ele invocou seu pet espiritual, o Nirus. Então Lex respondeu invocando Chu, que apareceu rapidamente atrás dele. Sua beleza rapidamente cativou a plateia, que duvidava do seu status de pet espiritual. Que espetáculo! Mas eles viram sua marca que provava que ela era um pet espiritual, o que despertou inveja por tanta beleza. Lily então apontou que o pet de Lex atraía todos os olhares, e Hannah concordou que isso deixava os outros com inveja. E como? De volta ao palco, Cal olhou para Lex com um toque de estranheza. Pensando que ele era apenas mais um competidor inútil, ele ordenou que seu Nirus se livrasse de Chu. Os olhos do Nirus rapidamente se iluminaram depois de ouvir o comando. Que perigo! Então ele avançou com força total em direção a ela. Vendo que ele dependia da força, Lex disse a Chu para atacar sem piedade. Ela imediatamente obedeceu e avançou com suas garras prontas. Ela então facilmente parou o ataque do Nirus com as próprias mãos. Que poder! Cal viu isso e ficou em descrença imediata. Chocado, coitado, por outro lado, a força de Chu impediu a fera de avançar, mas Lex não esperou mais e ordenou que ela terminasse a luta. Ela respondeu na hora e começou a mover o Unirus pelo chifre. Que audácia! Os espectadores ficaram chocados quando a criatura enorme de repente foi erguida no ar. Eles assistiram em choque enquanto Chu o levantava facilmente, como uma fera em forma humana. Impressionante. Antes que alguém pudesse reagir mais, ela jogou o Unirus direto para fora do palco. Que arremesso! Vendo isso, o árbitro anunciou a vitória de Lex e garantiu sua próxima rodada. Cal, por outro lado, ainda estava em descrença, pensando que Lex era apenas um perdedor. Que ingenuidade. Mas Lex lhe disse que ninguém fica perdedor para sempre e o esforço traz o sucesso. Fica a dica. Naquele momento, o sistema lhe disse que ele ganhou 10% de experiência com a vitória. Então a experiência de Chu estava completa, permitindo que ela avançasse para o nível 10. Que maravilha! Pouco depois, o estádio foi preenchido com os gritos dos nomes dos vencedores, incluindo Chen. Enquanto isso, Lex se sentiu mais forte com o crescimento de Chu e percebeu que mais um nível significava outro pet. Que legal. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando Chen o chamou. Ele então ficou chocado com os hematomas de Chen, mas o assegurou que a próxima luta poderia ser mais fácil, quem sabe, né? Quando a primeira rodada terminou, Kong notou que os juniores do clã eram impressionantes. Lily ouviu isso e explicou que as visitas aos reinos moldam o crescimento do clã, com o que Hannah concordou. Depois, a segunda rodada para os 21 melhores foi anunciada com as escalações das lutas. A emoção só aumenta. Assim que a lista apareceu, Lex disse a Chen para relaxar, então Chen o incentivou a se destacar como um azarão. Vai que é tua. Lex se levantou sorrindo depois de ouvir isso, mas também notou que Hans, do clã Feng, não era um inimigo fácil, de jeito nenhum. Mais tarde no palco, Hans admitiu que Lex se saiu bem, mas disse pra ele desistir para evitar lesões. Que cara de pau. Assim Lex respondeu calmamente que era muito cedo pra julgar. Vamos ver. Enquanto isso, entre a plateia, um homem se sentiu aliviado com o emparelhamento da luta. Ele é o patriarca Feng, e sentiu que Hans teve sorte de evitar os grandes clãs. Ufa. De volta ao palco, Hans levantou a mão para invocar seu pet espiritual. Um pássaro verde apareceu instantaneamente com um simples movimento, então ele o montou e gritou que Lex não tinha chance contra ele. Veremos. Vendo isso, Lex ordenou a Chu para atacar o pet voador quando possível, e ela concordou. Naquele momento, Hans direcionou seu pássaro para lançar uma barragem de penas em sua direção. Lex então ergueu seu escudo e percebeu que Hans o mirava diretamente para uma vitória mais fácil. Que esperto. Seu movimento rápido surpreendeu os espectadores, mas o patriarca Feng ainda acreditava que seu filho venceria. Coitado. De volta ao palco, Lex ordenou a Chu para ativar sua névoa de sangue. Em um instante, uma névoa densa se espalhou de sua posição. Que mistério. Ela rapidamente se espalhou e subiu até a altura de Hans. Então, Hans comandou seu pássaro para avançar e dispersar a névoa. No entanto, Lex sorriu, sabendo que ele havia caído em sua armadilha. Caiu como um patinho. No momento seguinte, Hans e seu pássaro se viram firmemente presos por correntes. Chu também apareceu atrás dele, o que o pegou completamente de surpresa. Que susto! O ataque dela fez o pássaro soltar um grito de dor, enquanto lutava para escapar. No entanto, Lex agarrou a corrente e declarou que ela não conseguiria quebrar suas correntes de nível 2, nem a pau. Depois disso, ele puxou com força e arremessou o pássaro para fora do palco. Que força! O patriarca Feng, que testemunhou isso, então chamou seu filho em alarme. Que desespero! No entanto, Lex foi declarado vencedor depois que o pet de Hans saiu dos limites. Vitória merecida. Ao mesmo tempo, Lex felizmente
ganhou mais experiência, e Chu subiu de nível novamente. Que beleza. Ao saírem do palco, a multidão continuou a admirar Lex e o chamou de azarão, um verdadeiro fenômeno. Os representantes da academia também expressaram sua aprovação pela coragem dele. Tom disse que o rank de Lex tornava a luta perigosa e o timing crucial, uma jogada arriscada. Embora Lily discordasse, ela acreditava que a estratégia de Lex era deliberada, e sua corrente era feita para inimigos voadores. Que perspicácia. Depois de um tempo, o árbitro declarou 20 vencedores e disse que a próxima escalação estava chegando. A coisa esquenta. Lex avançou tranquilamente e viu que seu próximo oponente não era uma ameaça sem um pet voador. Moleza. Depois de um tempo, Lex subiu ao palco mais uma vez. Yumi, do clã Yun, também chegou totalmente preparada, pronta para abrir pra briga. Sem demora, ela invocou seu urso congelado, e um enorme grizzly apareceu atrás dela. Que bicho! A multidão rapidamente se maravilhou com o raro pet tipo gelo, mas Lex os ignorou e prosseguiu para invocar Shu. Com ambos os pets espirituais presentes, o árbitro sinalizou o início da batalha. Que comece o show! Yumi agiu primeiro, comandando seu urso para esmagar Shu. Que agressividade. Apesar disso, Lex permaneceu confiante e confiou tudo a Shu. Ele sabe o que faz. Em um instante, ela saltou de sua posição, fazendo o urso em carga errar o alvo. Por pouco. Yumi percebeu que Chu era muito rápida, então ela ordenou que seu urso a congelasse. Que estratégia! O urso rapidamente exalou um fluxo de ar congelante. Que frio! Lex então ficou maravilhado que o raro pet havia dominado a força elemental. Que poder! Mesmo assim, Chu conseguiu evadir o ataque com facilidade, então Yumi respondeu ordenando que seu urso ajustasse a força do ataque. Que persistência! O urso então liberou uma onda massiva de gelo. Que tsunami gelado! Ela avançou e quase alcançou a posição de Lex, por um tris. No entanto, Lex já havia antecipado esse movimento. Que visão! Pouco antes da onda alcançá-lo, ele levantou a mão. Então, ele formou um escudo espiritual para bloquear o ataque congelante. Que defesa! Mas uma rachadura repentina o surpreendeu, pois o escudo tinha força insuficiente. Eita! Naquele momento, Chu se moveu rapidamente acima do urso. Que agilidade! Ela estendeu suas garras em direção ao rosto dele e atacou com imensa força. Que golpe! A plateia rapidamente ficou animada depois que ela subjugou o urso facilmente. Que show! Yumi ficou igualmente impressionada com a força avassaladora do pet de Lex. Que poder! Apesar disso, ela se recusou a recuar e começou a invocar sua corrente espiritual. Que coragem! Ela a estendeu na tentativa de prender Shu. Será que vai dar certo? Acreditando que finalmente havia ganhado o controle, ela ordenou que seu urso atacasse. Que engano. No entanto, ela logo percebeu que algo estava errado. Ops! Ela viu que Chu permaneceu imóvel e ela lutou para puxá-la. Que situação! Lex então apontou que o poder espiritual dela era insuficiente para controlar Shu. Faltou força. Dito isso, ele deu a Shu o comando para encerrar a batalha. Chega de brincadeira. Shu então imediatamente mudou seu foco para o urso enfurecido. Que alvo! Mais uma vez, ela alcançou sua cabeça e com força avassaladora, ela o arremessou alto no ar. Que voo! Yumi só pôde assistir em choque enquanto seu urso era arremessado. Que cena! A plateia ficou igualmente chocada com o poder puro em exibição, de cair o queixo. Momentos depois, o urso caiu do palco e Lex foi declarado o vencedor, sem surpresas. O patriarca ficou abalado com a derrota de Yumi, mas lhe disseram que ela havia se saído admiravelmente. Que consolo! Um colega patriarca concordou, acrescentando que o júnior deles teria sofrido pior contra aquele espírito, com certeza. De volta ao palco, Yumi se aproximou de Lex, expressando surpresa por perder tão facilmente. Que vexame. Mas ela ainda levantou a mão e expressou antecipação por sua próxima performance. Que espírito esportivo. Lex também reconheceu sua habilidade e tinha certeza de que ela poderia entrar em uma academia de ponta. Que talento. Depois de ouvir isso, ela saiu se sentindo grata pelas palavras dele. Que gentileza. Nesse momento, ele descobriu que ganhou EXP e aprimoramento de força por chegar ao top 10. Que sorte. O aprimoramento terminou instantaneamente, apagando sua dor e fadiga. Que alívio. Não muito depois, o árbitro anunciou as semifinais e os confrontos que se aproximavam, e com a escalação definida, eles seguiram para seus palcos. A coisa ficou séria. Lex descobriu que seu oponente era Yudo, que era poderoso, mas manejável. Um desafio e tanto. Mais tarde no palco, Yudo chegou com uma presença confiante. Que postura. Ele não hesitou mais e levantou a mão para invocar seu pet. Lá vem ele. Em um instante, um guerreiro morto-vivo vestido em armadura apareceu. Que assustador. Lex ficou espantado que o espírito de Yudo também era do tipo necromancia. Que coincidência. Então ele chamou Shu para avançar e enfrentar seu oponente. Vai com tudo. Com seus pets espirituais já invocados, o árbitro sinalizou para eles começarem. Que a luta comece. O guerreiro de Yudo avançou, empunhando sua espada enorme. Que arma! Lex rapidamente reconheceu a intenção do oponente de lutar de perto. Que estratégia! Então ele instruiu Chu a focar em Yuto, sabendo que a derrota dele significaria a vitória deles. Inteligente. Na hora, ela disparou para enfrentar o guerreiro. Que velocidade! Enquanto isso, Yuto se posicionou atrás de seu pet. Que covarde! Enquanto o guerreiro levantava sua espada para atacar, uma corrente espiritual de repente apareceu, e o guerreiro foi rapidamente preso no lugar. Surpresa! Yuto ficou então perplexo com a forma como as correntes de Lex contiveram seu guerreiro. Que mistério! Enquanto o guerreiro estava imobilizado, Chu desapareceu de sua posição. Sumiu! Ela reapareceu acima de Yuto em um instante, onde o atingiu com suas garras. Que golpe certeiro! Ele foi então forçado a se ajoelhar e rapidamente admitiu a derrota. Fim de jogo. A vitória de Lex imediatamente chocou a plateia, pois a batalha terminou quase instantaneamente. Que rapidez. O patriarca ali também ficou espantado e se perguntou se Lex venceu em um único golpe. Que poder. Mais tarde, enquanto Lex estava saindo, uma garota se aproximou dele e perguntou se ele era Lex. Que ousadia. Ele então respondeu perguntando quem ela era, mas ela se recusou a dizer e simplesmente o avisou para ficar longe de Jane. Que mistério. Ao vê-la fugir, ele não pôde deixar de achá-la estranha. Coisa de louco. No entanto, seu foco mudou para os próximos confrontos e descobriu Shane como seu oponente. Que reviravolta. Enquanto isso, os representantes ficaram animados para as semifinais. A tensão aumenta. Reina até observou de perto, enquanto Fred comentou que Shane também era forte. Um adversário de peso.
No palco, Shane notou Lex e se sentiu afortunado por finalmente enfrentá-lo. Chegou a hora. Ele reconheceu o sucesso anterior de Lex, mas pensou que essa partida seria mais difícil. Veremos. Lex então respondeu calmamente e prosseguiu para invocar Shu, sem pressa. Shane ficou irritado com a resposta e invocou seu Senhor da Guerra de Rocha. Que pet. Vendo que era do tipo rocha, Lex percebeu que a absorção de vitalidade de Chu seria inútil. Que pena. Logo depois, o árbitro sinalizou o início da batalha. Que comece a pancadaria. Shane imediatamente agiu e comandou seu Senhor da Guerra para lançar uma prisão de pedra. Que jogada. Ele foi selado na hora e desafiou Lex a quebrar sua defesa. Que audácia. A multidão viu isso e considerou o movimento tanto impraticável quanto eficaz contra Lex. Que dilema. Mas Shane os ignorou e chamou seu Senhor da Guerra, onde ele ordenou que demonstrasse sua força. Que exibição. O Senhor da Guerra avançou e atingiu o chão, enviando uma rocha enorme em direção a Lex e Chu. Que perigo. Lex rapidamente se esquivou e reconheceu o poder formidável da criatura. Que força bruta. Ele então invocou suas correntes na tentativa de prendê-lo. Que tática! As correntes contiveram o Senhor da Guerra com sucesso, mas seu tamanho imenso o tornava impossível de mover. Então ele confiou em Shu e a fez lançar o próximo ataque. Que parceria! Ela então usou sua velocidade para atacar o Senhor da Guerra, mas Lex viu que sua defesa era muito forte e isso o forçou a repensar seu plano. Que complicação! Naquele momento, o Senhor da Guerra se libertou e avançou em direção a Chu. Que reviravolta! Vendo a súbita virada dos acontecimentos, ele rapidamente a avisou para ter cuidado. Fica esperta! Chu ouviu o comando e saltou do chão bem a tempo. Por um fio, murmúrios então se espalharam enquanto muitos comentavam sobre a fraqueza de Shane contra Lex. Que situação! Do outro lado do palco, Shane proclamou seu verdadeiro poder e direcionou o Senhor da Guerra para se transformar. Que momento! Os olhos do Senhor da Guerra se aprofundaram em um brilho carmesim feroz. Que intensidade! Lex sentiu o perigo e imediatamente ordenou a Chu para recuar. Melhor prevenir. Diante deles, o Senhor da Guerra começou a convulsionar violentamente. Que cena! Uma explosão súbita irrompeu de seu corpo que enviou fragmentos de pedras voando para o céu. Que estrondo! Quando a poeira finalmente baixou, Lex olhou para frente com desconforto. Que mistério! Ele viu uma figura humanoide de rocha se aproximando deles. Que transformação! Shane então revelou que era a habilidade máxima do Senhor da Guerra, que trocava massa por agilidade e força. Que sacada. Ao ouvir isso, Lex ficou surpreso com o movimento oculto, mas rapidamente ordenou a Chu para testá-lo. Vamos ver do que é feito. Shu avançou com velocidade surpreendente. Que agilidade. O Senhor da Guerra humanoide também a enfrentou de frente, onde levantou o punho para atacar. Que confronto. Shu respondeu à altura, e seus punhos colidiram em um confronto violento, que enviou ondas de choque por todo o palco. Que impacto. Mas no instante seguinte, o punho do Senhor da Guerra se estilhaçou. Que estrago. A expressão de Shane congelou em descrença ao perceber que seu pet havia sido dominado. Que choque. Lex não deu atenção à reação dele e ordenou a Chu para terminar a batalha. Sem piedade. Sem hesitar, ela avançou mais uma vez. Que determinação. Suas garras chicotearam o rosto do humanoide. Que golpe. Então ela o lança alto no ar. Que voo. Ela até saltou de seu lugar para persegui-lo. Que agilidade. Então ela levantou a mão esquerda em seguida e desferiu um golpe esmagador em seu abdômen. Que final. O impacto enviou o Senhor da Guerra ao chão, enquanto Shane gritava ansiosamente. Que desespero. No entanto, a multidão só podia ter pena do humanoide e considerou a luta unilateral. Que massacre! Muitos até especularam que Lex mascarava sua habilidade, enquanto outros admiravam seu pet notável. Que mistério! Observando tudo isso, Lily comentou que Shane ainda havia se saído bem, mas Fred observou que o pet de Lex provavelmente já estava no rank 5, nível 10. Que poder! Kong ouviu isso, imaginou que as finais seriam emocionantes e Lily concordou. Que venham as finais. Depois de um curto tempo, o árbitro declarou oficialmente Lex o vencedor da partida. Vitória garantida. Ao mesmo tempo, Lex recebeu um ovo de espírito voador contrátil que ele queria. Que presente. Deixando o pensamento de lado, ele desceu, pensando em Jane e na batalha dela. Que preocupação. Naquele momento, Jane estava enfrentando um ataque de vento de um oponente tipo voador, então ela avisou seu dragão para ficar alerta. Fiquem ligados, mas sua oponente já declarou sua intenção de chegar às finais. Que confiança. Essa oponente era Sofia, que prontamente comandou seu Falcão da Tempestade para encerrar a luta. Que poder. Em um instante, múltiplos tornados se formaram pelo palco. Que espetáculo de destruição. Eles cercaram Jane e seu dragão, não deixando escapatória. Que situação. Observando isso, Lex percebeu a força de Sofia e temeu que Jane logo perdesse. Que aperto no coração. Jane finalmente notou seu dragão sofrendo e perguntou ansiosamente se ele estava bem. Que aflição. Mas o colapso de seu dragão levou o árbitro a conceder a vitória a Sofia. Fim de linha. Com o coração pesado, ela contou ao pai sobre sua derrota. Que tristeza. No entanto, ele disse a ela que tanto vencer quanto perder eram normais e elogiou seu esforço. Que pai... Não muito longe, Lex observou com preocupação e então pensou nas finais. Que dilema. Não demorou muito para ele subir ao palco, ainda pensando em Jane. Que cavalheiro. Seus olhos se fixaram em Sofia e ele resolveu reivindicar a vitória em nome de Jane. Que atitude. Depois disso, o árbitro iniciou as finais e revelou um prêmio do prefeito. Que surpresa. A notícia repentina agitou a plateia e eles começaram a apostar em Lex. Que moral. Enquanto isso, Lex invocou Shu novamente e disse calmamente que essa era a partida final deles. Chegou a hora. Seu tom também era firme enquanto ele prometia reivindicar a recompensa. Que determinação. Do outro lado, Sofia também começou a invocar seu próprio pet. Que vem à luta. Ela levanta a mão e invoca seu rei Falcão da Tempestade. Que majestade. O pássaro poderoso desceu atrás dela com sua presença tão intensa. Que poder. Com ambos os lados prontos, o árbitro sinalizou o início das finais. Que a melhor equipe vença. Lex, no entanto, sentiu que a batalha seria dura, pois o Falcão parecia recém-evoluído. Sua suspeita se confirmou quando Sofia ordenou um ataque total. O Falcão da Tempestade então liberou uma barragem de tornados violentos. Lex viu a tempestade se aproximar e logo o atingiu pelos lados. Ele bloqueou com um escudo, mas o poder o fez admitir que precisavam de um plano. Enquanto isso, Sofia notou seu escudo de segundo nível e mandou o Falcão continuar.
Ela ergueu a mão de novo e ordenou que liberasse uma explosão sônica. O Falcão respondeu na hora, conjurando ventos poderosos, e os arremessou contra Lex com uma força esmagadora. Os representantes viram isso e acharam que a evolução do Falcão aumentou a intensidade da batalha. Hannah se perguntou se o Falcão venceria, mas Tom estava incerto, pois Sophia parecia um tanto impaciente demais. Naquele momento, Lex confiou a luta a Shu, e ela respondeu na mesma hora. De repente, fumaça encheu o palco, bloqueando a visão enquanto ela se movia. Então, tão rápido quanto surgiu, a fumaça começou a se dissipar. Mas o que foi revelado deixou Sophia chocada. A multidão que assistia também ficou surpresa. Afinal, viram que Chu já havia se movido para trás de Sophia. Os olhos de Sophia se arregalaram em descrença ao sentir as garras de Chu em seu pescoço. Naquele instante, ficou claro que Chu desviou do ataque e foi direto nela. Sem como resistir, ela lentamente caiu e concedeu. O prefeito Kong então se levantou, aplaudindo o fim notável da batalha. Ele elogiou a habilidade de Chu em desviar do ataque e mirar em Sophia. Lily também concordou e esperava conseguir Lex, mas Hannah a alertou. Fred os ouviu e disse que Lex era essencial para a academia deles também. Depois disso, Kong anunciou o fim do teste e nomeou Sophia vice-campeã e Lex o vencedor. Lex, ao ouvir isso, finalmente soltou um suspiro de alívio. Enquanto isso, a multidão se maravilhou que alguém fora de um clã tivesse conquistado o título. Enquanto as discussões continuavam, Jane se aproximou dele. Ela parabenizou Lex, que a agradeceu e perguntou qual academia ela escolheria. No entanto, ela devolveu a pergunta a ele. Antes que Lex pudesse responder, Kong pediu que todos aplaudissem sua vitória. Então sua atenção imediatamente voltou para o palco. Seu professor até elogiou seu sucesso, enquanto Chen confessou abertamente sua surpresa. Em meio à comoção, o sistema lhe concedeu a habilidade de renascimento que restaurou seu pet da beira da morte. Lex achou o talento intrigante, mas pensou que não combinava com Chu. No entanto, Chen de repente o deu um tapa e o empurrou para olhar para frente. Ele então ergueu o olhar para ver uma tela listando os selecionados pelas melhores academias. Uma onda de espanto varreu a multidão, pois Lex liderava todas as 4 listas, até mesmo a da academia Juju. Então, eles cochichavam que tal feito talvez nunca mais acontecesse. Alguns alunos também o invejavam e desejavam Juju se tivessem a chance. Enquanto isso, Lex olhava de interface, pesando suas opções em silêncio, mas antes que pudesse decidir, uma voz o chamou. Fred então prometeu 5 vezes mais recursos e 3 entradas anuais no reino se ele se juntasse a Ting. A plateia ouviu isso e imediatamente aplaudiu termos tão luxuosos. No entanto, Tom interrompeu e pediu a Lex para não tomar uma decisão precipitada. Ele então prometeu 8% de recursos e 5 entradas anuais no reino, o que provocou a objeção de Fred. Antes que a discussão deles pudesse escalar, Lily aumentou sua oferta 5 vezes. Ela declarou que a Academia Xuan prometia 10% e 5 entradas anuais no reino. Ela também acrescentou que Jane estava em Juan, então continuariam colegas. Mas as palavras dela deixaram Lex momentaneamente perplexo com a inclusão inesperada de Jane. A própria Jane também ficou surpresa e confusa por ser mencionada. Enquanto a tensão continuava a aumentar, Hannah deu um passo à frente. Ela declarou que Zuju prometia 15% e acesso mensal ao reino. Além disso, anunciou que ele seria o primeiro homem desde a fundação da academia. Sua observação rapidamente gerou inveja, já que era uma academia de guardiãs femininas com recompensas luxuosas. Lex também ficou tentado, sabendo que 12 entradas anuais no reino acelerariam seu crescimento. Então, após um breve momento de consideração, ele escolheu a Academia Juju. Assim que a escolha de Lex foi confirmada, a inveja se aprofundou enquanto outros lamentavam a chance perdida. Por outro lado, Chen honrou Lex com entusiasmo como o primeiro homem da academia, mas a conversa deles terminou quando Hannah se aproximou, parabenizando Lex. Ela também o olhou e garantiu que ele havia feito a escolha certa. Depois disso, ela disse a Lex para se preparar em um dia para o dirigível da academia, e ele concordou. Ela então finalmente partiu, garantindo que ele nunca se arrependeria de sua escolha. Pouco depois, o professor Lia informou Lex sobre a convocação do prefeito e ele aceitou. Mais tarde, no escritório, Kong estava satisfeito que Lex havia correspondido às suas esperanças. Como prêmio, ele lhe deu 300 mil créditos e material raro de evolução. Lex aceitou agradecido e prometeu não envergonhar a academia. Mas ao abrir a caixa, ele descobriu que era um osso imortal. Ele parou, maravilhado com um material de morto-vivo de alto nível, crucial para a futura evolução de Chu. Então ele disse a Kong que era raro demais, mas Kong disse que não precisava mais. Ele também acreditava que confiá-lo a Lex um dia traria glória de volta à academia. Lex então finalmente aceitou, e Kong o dispensou para descansar. Depois que ele saiu, a secretária duvidou da decisão, mas Kong insistiu que o potencial de Lex a tornava certa. Mais tarde lá fora, Chen e Lex falavam sobre ficar mais fortes, até que Jane chamou Lex. Ela se aproximou, sorrindo, e o parabenizou por entrar em Zuzhou. Chen ouviu isso e se desculpou para deixá-los a sós. Assim que ele se foi, Lex parabenizou Jane pela Academia Juan, e ela reconheceu. Mas ela se sentiu um tanto ressentida, pois comentou que Juju era uma excelente escolha. Depois de dizer isso, ela lhe desejou boa sorte e se virou para sair.
Ele então tentou pará-la e a incentivou a dizer o que sentia, mas ela continuou andando. Na noite seguinte, o dirigível da Academia Juju finalmente chegou. Então Lex ficou ao lado de Hana e esperou para embarcar. Dentro da nave, as alunas o espiaram, curiosas sobre o primeiro aluno homem. Enquanto isso, Hana disse a Lex para aproveitar a paisagem no caminho, e ele concordou, mas a Capitã Ellie de repente se apressou, então Hana perguntou o que havia de errado. Ellie então relatou algo incomum à frente na rota deles. Naquele exato momento, vários monstros-pássaro começaram a circular o dirigível. Lá dentro, Hana ouviu Ellie relatar um grande grupo de monstros voadores à frente. Ao ouvir isso, ela ordenou que Ellie se preparasse e Ellie obedeceu. O dirigível então parou abruptamente. Lá fora, o bando de monstros-pássaro ficou cada vez mais inquieto. O bando até começou a avançar e correr em direção ao dirigível. Vendo a ameaça, Ellie ordenou que todos os mestres espirituais fossem ao porão de carga para repelir os monstros. Todos entraram em ação sem hesitar ao ouvir isso. Entre eles estavam Yumi e Lex, que se entreolharam surpresos. Ele então perguntou sobre a situação e ela disse que foram ordenados ao porão. Naquele momento, o dirigível disparou explosivos contra o enxame. Em meio ao caos, Hana disse para não entrarem em pânico, pois eram apenas corvos de baixo nível. Ela então disse a Lex e Yumi para usarem isso para praticar e invocarem seus pets espirituais. Yumi respondeu na hora, chamando seu urso congelado, enquanto Lex fez o mesmo, invocando Chu. No momento em que o urso apareceu, sua atenção se fixou em Chu. Então Yumi rapidamente o acalmou e explicou que Chu não era inimiga. Enquanto isso, Lex observou que os corvos eram muitos, apesar de serem de baixo nível. Nesse instante, uma notificação apareceu diante dele. Uma missão cronometrada o encarregava de eliminar o máximo de corvos em 10 minutos. De repente, os corvos começaram a soltar uma série de gritos estridentes. Os corvos então mergulharam em direção ao dirigível e Lex decidiu não desperdiçar a recompensa. Então ele pediu a Chu para liberar todo o poder e ela agiu imediatamente. No instante seguinte, ela rapidamente abateu corvos diante dos olhos de Lex. Ao mesmo tempo, o urso congelado liberou ondas de energia gélida no ar. Logo, o urso e Chu batalharam juntos contra os corvos. Os golpes rápidos de Chu até faziam derrotar inimigos parecer fácil. Muitos dos espectadores ficaram cativados por sua força e beleza. Mas o foco deles mudou para a névoa escura acima. De dentro dela, um corvo enorme emergiu e era o próprio Rei Corvo. Hana o reconheceu na hora e avisou que era um monstro de segundo nível. No entanto, Lex pensou que derrotá-lo traria maiores recompensas, então ordenou a Chu que atacasse o Rei Corvo primeiro. Hana viu isso e mandou ele puxar Chu de volta, mas ele garantiu que ela conseguiria. Mas ela descartou a afirmação dele como bobagem, então invocou seu próprio pet espiritual chamado Falcão Flamejante. Um falcão em chamas então irrompeu no céu e perseguiu o Rei Corvo. O falcão de 7º nível fez muitos suspeitarem que ela incineraria o enxame. Quase imediatamente, os corvos foram embora, e eles acreditaram que o falcão os havia assustado. No entanto, Lex permaneceu, fazendo Chu perseguir o Rei Corvo e não deixá-lo escapar. Chu obedeceu na hora e usou suas garras tóxicas para rasgar os corvos. Hana viu isso e ficou surpresa que um peixe zumbi pudesse liberar veneno. Enquanto isso, Chu abria caminho entre os corvos sem parar. Mas apesar de sua velocidade, o Rei Corvo já havia recuado. Todos então presumiram que os monstros haviam sumido, mas Lex ficou frustrado porque o rei escapou. Nesse instante, a notificação do sistema apareceu diante dele. Disseram-lhe que ele havia matado 470 corvos e ganhado cristais. Enquanto ele estava intrigado com os cristais, eles foram ordenados a voltar para dentro da nave. De volta aos seus aposentos, ele logo soube que cada cristal fornecia 10% de experiência, então os olhou com entusiasmo, sabendo que Chu finalmente poderia evoluir. Ele então abriu o perfil dela e encontrou todos os requisitos completos. Então ele finalmente decidiu ativar a evolução. De repente, uma luz vermelho escura começou a envolver seu corpo. O brilho se intensificou e uma energia sinistra irrompeu ao redor dela. A aura engrossou e a envolveu completamente, enquanto ele, por outro lado, observava de perto. Momentos depois, ela emergiu novamente e o chamou de mestre. Lex ficou imóvel ao ouvir isso e estava visivelmente chocado. Ao verificar o perfil dela, ele descobriu que ela agora era Rank 2 e também viu os materiais de evolução listados. Vendo seu crescimento atingir o nível incomum, ele riu, maravilhado com a força dela. Mais do que isso, suas novas habilidades incluíam voo e manipulação de sangue. Assim ele alocou pontos para o voo dela, para que pudesse voar sem limites. De repente, o sistema disse que a coleta automática foi desbloqueada, e ele ganhou um item misterioso. Então ele imediatamente abriu a caixa e encontrou um cartão de talento. Seus olhos se arregalaram de surpresa, pois ele não esperava que tal item sequer existisse. O sistema então revelou que podia copiar os talentos de um pet, concedendo-lhe 5 tentativas. Então ele puxou Chu com entusiasmo depois de saber disso, mas ela questionou a ação dele. No entanto, ele não deu atenção e decidiu usar o cartão para copiar as habilidades dela. Depois disso, ele obteve regeneração e névoa de sangue, então Chu o parabenizou.
No entanto, ele disse a ela que mais estava por vir e se preparou para vincular outro pet espiritual. Erguendo a mão, ele se concentrou no ovo e começou o contrato. No momento em que a conexão se formou, o ovo começou a brilhar intensamente. Um clarão de chamas alaranjadas logo explodiu do dirigível. A luz deslumbrante também atingiu a todos, que se perguntaram qual pet espiritual era o responsável. Ellie, que também foi afetada, começou a se perguntar se Hannah estava por trás disso. Sem que soubessem, a fonte do fenômeno era o próprio Lex. Diante dele estava um pássaro majestoso que ele reconheceu como uma fênix. E essa fênix o encheu de uma alegria muito maior do que ele esperava. Então ele rapidamente verificou seu perfil e descobriu que era um pássaro divino com crescimento épico. Mas a característica de renascimento ausente o deixou confuso até ele se lembrar que a tinha. Então ele concedeu a habilidade e ela evoluiu para Renascimento Nirvana. Vendo isso, ele finalmente se sentiu aliviado por estar completo, mas percebendo que precisava de um nome, ele a chamou de Jill, e ela rapidamente concordou. Ele então ficou surpreso que ela pudesse falar e se convenceu de que era realmente épica. Não muito depois, o dirigível finalmente chegou à Cidade Sagrada. Os alunos rapidamente olharam para os edifícios imponentes e ficaram cativados. Em pouco tempo, Hannah lhes disse que a primeira parada era o lugar onde estudariam. Enquanto ela falava, logo chegaram à Academia Zuju. Ela os guiou para fora e lhes deu liberdade para explorar até que as acomodações estivessem prontas. Mas como o primeiro aluno homem, ela disse que Lex tinha sua própria mansão. E ele aceitou de bom grado. Nesse instante, um carro parou na frente deles, e o motorista cumprimentou Hannah. Ela também disse que a reitora a enviou para Lex, e Hannah respondeu que ele estava ao lado dela. O motorista ficou chocado que Lex era homem e suspeitou que ele estivesse se vestindo de mulher. Então, Hannah explicou que Lex era uma exceção, e isso fez o motorista finalmente entender. Mas ao se despedir, Hannah o lembrou que o acompanharia até a reitora mais tarde. Com isso resolvido, o motorista escoltou Lex até seu dormitório. Enquanto isso, a notícia do aluno homem se espalhou, embora muitos a princípio pensassem que era boato. Então uma garota confirmou que Lex havia acabado de passar por ela há instantes. Outros então verificaram o perfil de Lex e viram que sua força justificava o favor da reitora. Enquanto alguns estavam empolgados com a ideia de um aluno homem, uma garota observava em silêncio. Ela riu baixinho e decidiu que o faria se apaixonar por ela. Inconsciente dessa atenção crescente, Lex continuou a olhar seu novo lugar. Mais tarde, dentro do prédio, Hannah o levou ao escritório da reitora. Ela o apresentou e a reitora o acolheu. Ela até enfatizou que Lex era o primeiro aluno homem da academia. Deixando isso de lado, ela perguntou se ele realmente havia dominado uma habilidade de Rank 2, sendo ele apenas Rank 1. Lex então confirmou sem hesitação. Depois disso, Hannah perguntou qual turma lhe convinha e a reitora o colocou na Vermilion. Hannah então se despediu ao ouvir isso, enquanto Lex agradeceu à reitora. Mais tarde lá fora, ele perguntou a Hannah sobre a turma Vermilion. Ela então explicou que era a turma de elite, e avisou que seu gênero poderia atrair escrutínio. Depois que ele entendeu, ela disse que o levaria para se apresentar na aula. Quando chegaram à turma Vermilion, os alunos começaram a murmurar quando ele entrou. Muitos disseram que era natural que ele fosse colocado lá devido à sua força. No entanto, ele já se sentia estranho, sabendo que não conseguiria passar despercebido. Depois de um tempo, a professora Dina entrou e pediu silêncio. Ela lhes disse que a gestão diária era seu papel, enquanto o treinamento era guiado por conselheiros. Então, ela começou a designar grupos, chamando Hazel e Suzy. Lex estava no grupo, então ela se aproximou dele. Ela disse que ele estava no grupo 1 com Hannah como conselheira, e ele aceitou. Isso surpreendeu os outros, já que Hannah não aceitava alunos há anos. Antes que mais pudesse ser dito, Dina ordenou que fossem para seus grupos. Mais tarde, lá fora, ele logo foi chamado pelos colegas de grupo. Ele conheceu Hazel, uma garota de cabelo curto, e Suzy, que o cumprimentou calorosamente. Então ele retribuiu os cumprimentos. Nesse instante, Hannah chegou e notou que todos estavam presentes, mas disse que apresentações não eram necessárias e que os guiaria até a formatura. Ela também os lembrou que nem sempre estaria observando e que eles deveriam começar a treinar. Mais tarde no campo, o som do treinamento deles ecoava. Hazel e Suzy praticavam juntas e se concentravam totalmente em seus exercícios. Enquanto isso, Lex estava sentado num banco quando Hannah disse que a academia agora honraria sua promessa. Com isso, ela lhe deu o cartão do Reino Secreto para usar mensalmente. Ela continuou explicando que o reino continha recursos raros para um crescimento mais rápido. Então ele aceitou o cartão com entusiasmo e não conseguiu esconder sua antecipação. Mais tarde no Salão do Reino, ele ouviu sussurros de que cada guarda era poderoso. Alguns até desejavam entrar nos reinos, embora estivesse além de suas capacidades. Ao contrário deles, Lex entrou sem dificuldade. Ele casualmente abordou uma guarda sobre entrar, mas foi repreendido. Chegaram a perguntar por que um aluno recém-matriculado havia vindo. Em resposta, ele apresentou seu cartão. A guarda viu e disse que era estranho alguém tão novo entrar. Apesar de sua descrença, ela o guiou, dizendo que a entrada ficava no fim do corredor. Ela também explicou que cada porta marcava um nível de reino, e o alertou para começar do baixo. Ele reconheceu o conselho dela, mas continuou em frente. Vendo-o no segundo nível, ela alertou que era mais arriscado, com 3 dias lá dentro, e ele hesitou. De repente, o sistema o encarregou de explorar o reino por uma recompensa desconhecida. Então ele tomou sua decisão e escolheu o segundo nível. Ele foi lembrado novamente para ficar alerta, mas sua mente estava focada no avanço de Jill. Ela então o viu entrar e suspirou que os alunos não tinham cautela.
Dentro do reino, Lex chegou e encontrou a área fervilhando de monstros, mas ele estava determinado a explorar. Então ele invocou Jill e Chu para essa tarefa importante. Jill então perguntou onde estavam, e ele disse que era um reino para o avanço dela, mas ela levantou os pés quando ele tentou alcançá-la. Então ela subiu no ar dizendo que subir de nível é fácil. No entanto, ele observou o temperamento dela e pensou que Chu era melhor. Depois, Jill já havia corrido em direção aos monstros ao redor, onde liberou suas chamas contra eles. O fogo se espalhou rapidamente e consumiu tudo em seu caminho, mas ela não parou por aí. Sua forma começou a mudar enquanto ela se transformava em uma fênix. Observando isso, Lex comentou que a transformação era excessivamente notável. Ele a avisou que estavam em um reino, e tais exibições atrairiam monstros. Assim que ele disse isso, um líder lobo de segundo rank apareceu atrás deles. Então ele rapidamente começou a recuar em choque. Afinal, ele estava acompanhado por uma matilha de lobos do deserto de primeiro rank. De repente, o sistema designou Jill para derrotar os lobos, e ele rapidamente a impulsionou a agir. Ela então avançou, insistindo que ele ficasse fora do caminho dela. No entanto, o líder lobo também começou a acumular fogo na boca. Então ele liberou uma explosão de fogo em direção a ela. Vendo isso, Lex ficou assustado ao ver um líder lobo com atributo de fogo. Uma poderosa explosão logo irrompeu onde Jill foi atingida. No entanto, a expressão do líder lobo mudou quase imediatamente. A risada de Lex ecoou em seguida, enquanto ele declarava que Jill tinha imunidade ao fogo. Assim, os ataques do lobo eram inúteis, e ele estava prestes a perder. Jill lutou da mesma forma e prometeu queimar os lobos até as cinzas. Ela liberou uma onda de fogo infernal em direção ao líder lobo, e em um instante, tanto o líder quanto sua matilha foram engolidos por chamas verdes. Lex assistiu a isso e ficou maravilhado com a devastação das chamas. Em pouco tempo, todo o grupo de lobos foi reduzido a cinzas. Enquanto o líder caía, ele comentou que o campo de batalha carbonizado era aterrorizante. Logo depois, o sistema o recompensou com materiais, deixando-o satisfeito com Jill. No entanto, ela disse para ele ficar para trás, o que o levou a procurar outras presas. Ao ouvir isso, ela ficou irritada por ele continuar a comandar, apesar de seu cansaço. Enquanto isso, fora da cafeteria, alunos famintos se reuniam após o treino. Lá dentro, Hazel e Suzy conversavam sobre mais treino, mas Suzy se perguntou onde Lex estava. Hazel respondeu que ele foi sozinho para o reino secreto, o que surpreendeu Suzy. Os outros também questionaram, já que calouros eram proibidos de ir lá. Assim como eles, Yumi perguntou por que Hana o havia permitido ir. Enquanto isso, no escritório de Hana, Dina ficou chocada. Um calouro entrou no reino sozinho. Então ela questionou a decisão de Hana, mas esta respondeu que o caso de Lex não dava motivo para preocupação. Ainda assim, ela a pressionou mais e pediu uma explicação. Hana disse que um reino de primeiro nível era seguro, mas Dina corrigiu que era de segundo nível. No entanto, ela descartou a preocupação porque Lex já era de segundo nível. Dina então finalmente se absteve de discutir com ela, mas ao sair, ela avisou que a reitora a responsabilizaria, então Hana esperava que Lex não falhasse. Naquele exato momento, Lex de repente espirrou, então ele parou e se perguntou se alguém estava falando dele, mas os pensamentos foram interrompidos quando Chu avistou algo à frente. Ele tentou olhar à distância, mas as coisas continuavam incertas. Então ele pediu para Jill levá-los pelo ar para dar uma olhada. Jill topou, mas exigiu uma refeição deliciosa depois, e ele aceitou. Assim que se ajeitaram, ela mandou que se segurassem firme enquanto acelerava. Enquanto voavam, Lex curtiu a sensação, diferente de ser sempre carregado pela Chu. Não demorou muito, e eles chegaram ao local dos monstros. Lá, descobriram um grupo de leões de fogo que estavam caçando um touro abalador de terra. Lex notou a grande quantidade de inimigos de segundo nível, mas não tinha a menor intenção de ficar parado. Bem nessa hora, um dos leões de fogo avançou contra um touro. O touro percebeu e rapidamente ergueu um escudo de terra, fazendo o ataque do leão colidir contra ele. Lex viu a oportunidade e disse para Chu agir sorrateiramente. Ele também a apressou para terminar a tarefa logo, e ela obedeceu. No instante seguinte, ela se lançou contra um dos leões, o que causou uma explosão poderosa no impacto. Aproveitando o caos, Lex ordenou que Jill ajudasse Chu a capturar os monstros. Ao mesmo tempo, Chu ativou sua manipulação de sangue, que se espalhou rapidamente tanto para os leões de fogo quanto para o touro. Um dos leões de fogo a detectou e rugiu para ela. Ele até saltou na tentativa de atingi-la no ar, então ela respondeu cortando-o com um único golpe certeiro. Enquanto Lex observava, ele notou que o braço dela havia sido queimado. No entanto, ele se lembrou da sua incrível capacidade regenerativa e viu a ferida se curar. Ao mesmo tempo, Jill já havia atraído a atenção de vários leões de fogo. Ela aproveitou esse momento e liberou uma onda de fogo. Enquanto isso, na Academia Chuan, a notícia de Lex entrando no reino já havia se espalhado. Muitos achavam que ele teria dificuldades no perigo, e esperavam para ver o que aconteceria. Mal sabiam eles, Chu estava se saindo muito bem na batalha. Ela forçou vários leões ao chão sem esforço, e não havia sinal de hesitação em sua expressão. Lex viu isso e disse para Jill entrar na briga se quisesse evoluir, ou a Chu terminaria sozinha. Jill se irritou com as palavras dele e insistiu que derrotá-los era moleza. De volta à Academia Chuan, Sofia mencionou Lex para Jane, pois achava que ele não tinha limites. No entanto, Jane sentiu uma certa apreensão com o crescimento anormalmente rápido de Lex.
Dentro do reino, enquanto comiam, Lex enfatizou o valor do tempo e disse pra Jill dar uma paradinha, mas ela argumentou que já estava exausta, então ele a deixou definir o ritmo. De repente, Chu o chamou, e ele perguntou o que havia de errado. Ela então gesticulou pra frente e indicou uma visão estranha. Mais tarde, no local indicado, eles descobriram um item que brilhava fracamente. Parecia uma fruta, embora Lex não conseguisse identificá-la. Assim que ele estava prestes a se aproximar, uma figura enorme apareceu por trás. Shuri reagiu instantaneamente e o alertou para ter cuidado. Por sorte, ela o puxou para longe bem a tempo. Quando olharam de novo, uma enorme piton verde de 2 cabeças apareceu. Seu corpo gigantesco pairava sobre eles, olhando-os como presas. Lex então preparou sua corrente, pensando se o conflito poderia ser evitado, mas ainda assim avançou e lançou a corrente na criatura. Ela se prendeu no início, mas logo ele viu que as correntes eram muito fracas. Elas começaram a rachar sob a pressão, e a piton se libertou, então ele chamou Jill imediatamente. Ela correu com uma velocidade incrível, no entanto estava claramente irritada por ter seu descanso interrompido, então liberou uma explosão de chamas para afastar a Piton de Lex. Em seguida, com um movimento rápido, atingiu o chão com um poderoso ataque de fogo. Um círculo de chamas logo os protegeu, e ela ignorou Lex, que perguntava por que não usou aquilo antes. Em vez disso, ela direcionou sua raiva para Piton, jurando que ela pagaria caro. Ela avançou, envolta em fogo infernal. Mas Lex a lembrou de não danificar a fruta brilhante ali perto, então ela ajustou seu ataque e se concentrou apenas na Piton. Logo, a área ardeu em fogo verde e até consumiu as árvores ao redor. A Piton de 2 cabeças também enfraqueceu rapidamente com as chamas, até que finalmente desabou diante de Lex. Com o inimigo abatido, ele elogiou Jill e comentou que eles iriam saborear carne de cobra de novo. Depois disso, ele se aproximou da fruta brilhante para verificar que tipo era. A interface revelou que era a fruta do espírito morto, usada para evoluir pets mortos-vivos. A satisfação rapidamente o invadiu, já que este era o material para a evolução da Chu, e com um novo entusiasmo, ele os incentivou a caçar mais monstros por ali. Durante o primeiro dia, Chu começou a encontrar mais monstros do tipo voador. No segundo dia, eles enfrentaram criaturas que pareciam macacos com múltiplos membros. No terceiro dia, Lex estava sendo perseguido por macacos de fogo e chamou Chu e Jill para ajudar. As lutas, Chu alcançou o nível 2 da segunda camada e Jill o nível 3 da segunda camada, o que deixou Lex bem satisfeito. Mas o relógio dele o lembrou que a visita estava quase no fim. Pouco depois, o portal finalmente se abriu, sinalizando a partida deles. Mais tarde, no escritório da reitora, Dina relatou que o reino foi danificado por um incêndio, o que chocou a reitora. Ela também revelou que Lex acessou o reino sozinho, e a reitora ficou bastante interessada. Então, ela disse a Dina para fechar o reino e enviar a equipe para repará-lo. Mas quando Dina perguntou sobre punir Lex, a reitora disse que tinha seus próprios planos, bem misteriosos. De volta ao campus, Lex chamou a atenção depois que o site da academia o colocou nas manchetes. E sendo o primeiro aluno homem, todos sentiam uma certa afeição por ele. Então, ele decidiu usar a habilidade na hora, assim que descobriu seu valor. Ele a usou em uma folha vermelha e descobriu que ela tinha mais de 30 anos. Enquanto continuava a experimentar, ele notou uma estudante passando por perto. Com 5 pontos, a habilidade mostrou que o nome dela era Lingyu e suas medidas. Incomodado com a intromissão, ele saiu correndo, pensando que era uma habilidade bem estranha. Depois ele foi encontrar Hana. Vendo que ele havia retornado em segurança, ela perguntou sobre a experiência dele no reino. Enquanto ele respondia que valeu a pena, foi subitamente informado de que havia sido colocado na segunda série. A notícia o deixou bem confuso, mas ela confirmou, entregando um papel para ele pegar o equipamento para a aula prática. Ele então recebeu um bônus e as direções para a melhor loja de equipamentos, chamada Pavilhão Celestial. Depois de dizer tudo isso, ela o mandou sozinho, e ele obedeceu. Mais tarde na cidade, ele procurou pelo pavilhão. Ele logo o encontrou e ficou impressionado com sua grandiosidade. Ao entrar, uma funcionária perguntou se ele precisava de ajuda. Ao ouvir sua intenção de vender, ela perguntou se ele era de Juju, e ele confirmou. Mas ela insistiu que a academia aceitava apenas mulheres, então rejeitou o pedido dele. Ele tentou provar que era estudante, mas ela permaneceu cética e o mandou embora. Justo quando a frustração dele aumentava, alguém chegou e questionou a situação. A funcionária rapidamente se virou e se dirigiu respeitosamente à pessoa como senhorita. A pessoa então se identificou como Mary e disse que estudava na 3ª série de Juju. Lex a cumprimentou rapidamente como veterana, mas ela disse para ele usar apenas o nome dela. Prosseguindo, ela pediu que ele trouxesse os itens e garantiu a honestidade da loja de sua família. Então, Lex não demorou e tirou um anel. De seu anel de armazenamento, ele expôs os materiais coletados. A cena a deixou boquiaberta e ela percebeu que os rumores sobre a entrada dele no reino eram verdadeiros. Enquanto verificava os itens, ela viu uma pérola esmeralda brilhante. Ela pegou a pérola e disse que precisava dela para sua videira evoluir. Ele ouviu isso e a ofereceu de bom grado, já que não precisava, e ela aceitou. Depois ela instruiu a funcionária Zara a calcular o valor total e pagar Lex de forma justa, mas ele disse que também queria equipamentos comuns e materiais de baixo nível. Então ela pediu a Zara para ajudar. Mais tarde lá fora, Lex soube que suas compras seriam entregues em sua casa. Então ele finalmente se despediu, e Mary o alertou para ter cuidado. Assim que Lex se foi, Zara se perguntou em voz alta se Mary tinha sentimentos por ele.
mas Mary apenas disse para ela prestar atenção nas notícias e não se meter nos assuntos dela. De volta na academia, a promoção de Lex para a segunda série logo virou assunto. Muitos se sentiram incomodados, já que o único aluno homem da turma logo estaria de saída. Enquanto isso, Lex calculava diligentemente que seus materiais vendidos totalizavam 450 mil, enquanto os itens que ele comprou somavam 170 mil. Mas ele foi interrompido pela chegada repentina de alguém. Uma garota chamada Willa se aproximou e perguntou se ele era Lex, ao que ele confirmou, mas ele ficou chocado quando ela o atacou de repente. Enquanto ele desviava dos golpes, exigiu saber quem ela era, mas ela apenas respondeu que ele não precisava saber. Ela continuou atacando e o incitando a lutar primeiro, mas ele recusou. Em vez disso, ele recuou rapidamente, chamando a luta de sem sentido. Ela ficou furiosa com isso e o avisou para não aparecer mais na frente dela. Mais tarde, fora do prédio da escola, Lex chamou Hannah. Quando ela o viu com uma cara de exausto, perguntou o que havia acontecido. Ele então se desculpou pelo atraso e disse que esbarrou em uma pessoa estranha. Depois de ouvir isso, ela o aconselhou a se acostumar e então mencionou seu novo tutor. Nesse momento, uma mulher apareceu, repreendendo Hannah por ignorá-la desde que voltou. A mulher era China, uma guardiã de 7ª camada, recém-chegada de uma missão. Ao vê-la, Hannah disse que ela seria a tutora de Lex e que ele era o único garoto matriculado. Lex a cumprimentou respeitosamente e expressou sua esperança de aprender sob sua orientação. No entanto, ela se aproximou e o estudou com atenção. Ela até tocou o rosto dele e o chamou de bonito, mas disse que a coragem dele estava em falta. Antes que ela pudesse provocá-lo mais, Hannah a interrompeu e disse que estava de saída. Após a partida de Hannah, ela levou Lex aos colegas de turma, que eram mais fortes que ela. Fora da área da segunda série, os alunos já estavam falando sobre a chegada de Lex, achando difícil acreditar que ele havia entrado diretamente, dado o sistema de classificação. Suas dúvidas persistiram até que China chegou com Lex ao seu lado. Um aluno o reconheceu rapidamente, e China confirmou. Em seguida, ela explicou a rigorosa classificação de combate e observou que Seiya ocupava o primeiro lugar. Após ser apresentada, Seiya estendeu a mão e disse que era a chefe da segunda série. No entanto, ele achou o entusiasmo delas um tanto incomum, então verificou o perfil dela e viu que ela era uma guardiã de nível 8 com 2 raros animais espirituais. Depois de saber disso, ele perguntou se vencê-la o faria o primeiro. China o avisou que Seiya era forte, mas como ele se manteve firme, ela pediu a Seiya para explicar. Seiya então explicou que Lex deveria alcançar o top 10 antes de desafiá-la. Enquanto ele percebia que não seria simples, uma voz gritou que seria fácil se ele a vencesse. Ele então viu Willa oferecendo seu terceiro lugar se ele vencesse, mas avisou que ele deveria ir embora se perdesse. A aparição dela assustou Lex, mas Seiya esclareceu que ela ocupava o terceiro posto. Ela então sussurrou que Willow era demais, e eles presumiram que Lex não aceitaria. Ao contrário das expectativas, ele aceitou sem hesitar. A expressão de Willow imediatamente ficou séria. Sem perder tempo, ela invocou seu espírito da tempestade. Seiya ouviu isso e percebeu que Willow estava realmente ansiosa. Logo, o relâmpago diante deles tomou forma. Um enorme urso trovejante de nível 7, então, emergiu atrás dela. Os estudantes ao redor ficaram chocados ao vê-lo e perceberam sua força. Lex então usou sua habilidade e descobriu que as técnicas espirituais dela haviam atingido o nível 2. Ele também encontrou o punho do trovão e a sombra fantasma, que são difíceis de lidar. Mesmo assim, ele calmamente invocou Shu para o seu lado. No momento em que ela apareceu, as garotas próximas não conseguiram esconder a inveja de sua beleza estonteante. Por outro lado, Willow questionou por que ele não invocou um segundo animal de estimação, mas ele simplesmente respondeu que um era suficiente e disse para ela prosseguir. Ao comando dela, o urso trovejante avançou para despedaçar Chu. Lex respondeu imediatamente, ordenando que Chu o enfrentasse de frente. As duas forças colidiram, levantando uma nuvem de fumaça que preencheu o campo de batalha. Quando a poeira finalmente baixou, ficou claro que o urso não havia sofrido um único arranhão. Lex então viu que seu corpo era protegido por uma pele resistente e carne densa. Enquanto a batalha continuava, Willa declarou que a verdadeira luta tinha acabado de começar. Ela então comandou seu urso para ativar a armadura de raio, e seu urso rapidamente socou o chão. Em um instante, uma energia crescente jorrou em seu corpo. A pura intensidade da eletricidade até forçou Chu a pausar seu avanço. Logo, o urso estava totalmente coberto por uma camada de armadura. Lex ficou preocupado, pois Seiya notou que a armadura protegia e causava dano ao contato. Os estudantes que assistiam também ficaram impressionados e alarmados com a força destrutiva do urso. Então, enquanto os dois se chocavam novamente, eles se perguntavam se Chu conseguiria aguentar. Nesse momento, ela pegou o urso de surpresa. Ela o jogou no chão com um golpe poderoso. No entanto, a armadura de raio respondeu, chocando seu braço. Seiya viu isso e pensou que o contra-ataque deixaria as mãos dela inúteis. Mas o braço de Chu se curou na hora, e o rosto de Willa mudou ao ver aquilo. Lex então explicou com uma risada que Chu tinha regeneração rápida. Willow percebeu que o havia subestimado e ficou séria. Sem pausa, ela invocou um lagarto fantasma. A criatura se moveu rapidamente para o campo de batalha sem que ninguém percebesse. Como todos estavam focados em Chu imobilizando o urso, os estudantes próximos estavam convencidos de que Willow perderia, com o espírito de Lex parecendo uma máquina. No entanto, Mary notou algo incomum. Ela detectou o lagarto fantasma e sentiu que Willow tinha ido longe demais.
À medida que se aproximava, ela pensou que a batalha era injusta. Naquele momento, Willow ficou animada e deu sua ordem. O lagarto fantasma avançou sobre Lex, mirando derrubá-lo, mas ele de repente se esquivou e evitou o golpe que esperava. Willow assistiu a isso com descrença, sem saber como ele havia sentido. Ele então simplesmente disse que havia mantido seu olho da verdade ativo. Sem demora, ele invocou Jill e disse a ela que era hora de encerrar a batalha. Jill reagiu imediatamente, lançando uma onda flamejante no lagarto. Willow viu isso e ordenou que seu espírito recuasse. Mas a explosão que se seguiu cortou qualquer chance de fuga. A explosão irrompeu diante do lagarto e o fogo infernal de Jill o engoliu. Saya, observando de perto, ficou visivelmente abalada com a demonstração avassaladora dela. Antes que pudesse pensar, Jill continuou lançando onda após onda de fogo infernal. Ela rapidamente percebeu o perigo e ordenou que todos se dispersassem. O campo de batalha logo foi preenchido com violentas explosões de chamas verdes, onde tanto o urso trovejante quanto o lagarto fantasma foram pegos. Seus corpos caíram atrás de Willa, enquanto ela mesma caía de joelhos. Ela olhou para as chamas de Jill e admitiu que o poder era assustador. Enquanto os alunos se dispersavam, Hannah chegou. Dina, que também viu, perguntou se ela tinha visto a Fênix, mas ela disse que não. Enquanto isso, Lex pediu a Jill para recuar, pois não era para ela ter ido com tudo. Jill então retrucou irritada que ele deveria tê-la avisado antes. Depois que ela se acalmou, Willow finalmente cedeu. Ela aceitou a derrota, cedendo seu posto e seus recursos a ele mais tarde. Logo, os estudantes próximos o admiraram ainda mais, mas o sistema de repente o notificou de uma recompensa misteriosa por obter o terceiro posto. Antes que ele pudesse examiná-la completamente, as garotas ao redor dele avançaram. Uma delas perguntou como ele havia se tornado tão forte enquanto muitas o cercavam, ansiosas por sua orientação e informações de contato. Antes que as coisas piorassem, Hannah o chamou. Ela acenou para ele e pediu para ele ir até ela. Quando ele se apressou, perguntaram sobre a Fênix, e ele explicou que era nova. Ela então prosseguiu, dizendo que ele deveria se juntar à nova missão de China, e ele concordou. Mais tarde, em seu dormitório, obteve sangue de Fênix, que permite 3 invocações de uma Fênix divina de nível 9. Embora ele a valorizasse muito, sentiu que seu uso limitado era uma desvantagem. De repente, ele recebeu moedas de Willa, então planeja se reconciliar com ela após sua missão. Mais tarde lá fora, ele cumprimentou Saya e os outros. Então Saya alegremente notou que era surpreendente se encontrarem tão cedo. No entanto, ele foi direto para desafiar a posição dela, o que a deixou hesitante. Antes que pudessem decidir, alguém veio perguntar se todos haviam se reunido. Eles viram que era China, de uniforme, que logo mencionou o novo posto de Lex. Quando ele modestamente chamou de sorte, ela o provocou por subestimar sua força. Deixando isso de lado, ela explicou que tinham uma missão urgente a cumprir. Ela os informou que havia um surto de demônios de baixo nível perto da cidade de Heian. Depois de explicar a situação, ela perguntou se alguém tinha perguntas, mas, vendo que ninguém objetou, ela os levou para fora sem demora. Mais tarde, enquanto viajavam no veículo, ela disse que logo chegariam à cidade de Heian. Ela também entregou os detalhes da missão e disse para estudarem os alvos. Enquanto revisavam a lista de alvos, Lex observou que os demônios eram do tipo morto-vivo. Enquanto isso, fora de Heian, uma horda de monstros já havia se reunido. O veículo deles se aproximou apenas para encontrar grandes criaturas bloqueando o caminho. Saya então percebeu que os inimigos eram de alto nível e China se perguntou se o relatório estava errado. De qualquer forma, ela decidiu entrar na cidade e disse para todos se segurarem firme. Depois disso, ela pisou no acelerador para aumentar a velocidade. O veículo disparou, esmagando monstros. Enquanto avançavam, uma criatura massiva empunhando uma espada apareceu. Ele saltou de cima, então China os avisou para terem cuidado. Lex instantaneamente se levantou e ergueu seu escudo para bloquear a espada. Enquanto ele segurava a criatura, China os incitou a se manterem firmes. Ela então ativou um impulso de energia e o veículo disparou. Com um último empurrão, eles romperam e entraram na barreira da cidade. Enquanto isso, fora dos muros, um cavaleiro da morte cavalgava pelo local. Seus olhos fixos na cidade, ele jurou sacrificar todos lá dentro. Ele então ergueu sua espada e declarou que o povo da cidade seria sacrificado sob a lua vermelha. Dentro do castelo da cidade, um homem chamado Luther estava sendo questionado sobre a situação. Então ele disse que a situação era terrível, com demônios aumentando rapidamente. Pior ainda, ele revelou a presença de um cavaleiro da morte entre eles. O relatório deixou a sala tensa, com pouca esperança e visão. Mas China entrou, dizendo que esperar significaria a ruína, e insistiu que era melhor agir. Enquanto Luther ficou aliviado ao vê-la chegar, ela lhe disse que a defesa sozinha pioraria as perdas à medida que os monstros se espalhassem. Então ele imaginou que teriam que usar armas pesadas. Enquanto isso, lá fora, o grupo de Lex viu que a cidade parecia longe de ser próspera. Seiya, por outro lado, ficou preocupada com a longa ausência de China, depois de se encontrar com o senhor da cidade. Pouco depois, eles notaram policiais próximos pedindo para as pessoas se moverem. Eles então viram que um canhão espiritual estava sendo transportado. Seiya sabia que essa arma era poderosa, e isso significava que a situação era grave. De repente, uma forte explosão ecoou, sinalizando que a batalha havia começado. Vendo que vinha da muralha da cidade, Lex os incitou a irem para lá imediatamente, e todos concordaram.
Na muralha da cidade, uma enorme horda de monstros avançou. Os oficiais rapidamente prepararam os canhões espirituais para atirar e uma barragem de explosões de energia logo choveu. Ao mesmo tempo, comandos soaram para recarregar e manter as defesas. Enquanto isso, o grupo de Lex encontrou China, que lhes disse para se prepararem para caçar assim que os portões abrissem. Ela também pediu cautela com o Cavaleiro da Morte, o que deixou Saya alarmada com seu título de sexta camada. Após avisá-los, China disse que tinha outros deveres e que eles deveriam confiar em si mesmos. Mais tarde, a caminho, Saya disse a Lex que ele teve azar de enfrentar tais monstros em sua primeira missão. No entanto, ele estava mais absorto na tarefa do sistema de matar monstros. Mais tarde, eles alcançaram a muralha, onde ele imediatamente chamou a atenção dos outros alunos. Saya então perguntou se ele ouviu o aviso dela, mas ele disse para ela repetir. Então ela disse a ele novamente para não morrer, ou ela ficaria para recolher o corpo dele. Momentos depois, um raio atingiu a plataforma diante deles. Dele emergiu Luthor, que declarou que era hora de defenderem sua cidade. Lex então usou sua habilidade para examinar suas estatísticas e ficou impressionado com o quão poderoso o Senhor da Cidade realmente era. O chamado de Luthor às armas até inspirou os soldados a lutar com espírito renovado, então ele respeitou a habilidade de Luthor e o viu apto como Senhor da Cidade. Logo depois, Luthor gritou que os monstros estavam perto e ordenou que os portões fossem abertos. Enquanto as enormes portas começavam a se abrir, os canhões dispararam mais uma vez. Os soldados então avançaram atrás, enquanto os monstros, por outro lado, também correram para a frente. Vendo isso, os soldados rapidamente começaram a atacar. Eles também tinham seus animais espirituais e foram lembrados de coordenar. Em seguida, Lex trouxe Chu e a instruiu a ficar perto. Enquanto isso, no topo de um penhasco distante, o Cavaleiro da Morte observava a cena se desenrolar. Ele os descartou como nada mais que sacrifícios ignorantes. E com um único comando, ele invocou forças adicionais. Do chão, inúmeras aranhas emergiram. Ele não perdeu tempo e as ordenou a avançar. Ao ouvir isso, eles correram para o campo de batalha. De volta às linhas de frente, Saya avançou enquanto direcionava seu animal espiritual. De repente, um monstro massivo apareceu em seu caminho, e ele avançou direto para ela. Então Lex chamou Chu. Ela se moveu imediatamente e atacou a criatura. Enquanto o monstro caía, Saya expressou seus agradecimentos. No entanto, Lex os redirecionou para a frente e perguntou o que estava se aproximando. Saya então olhou e rapidamente os identificou como aranhas da caverna. Seus grandes números logo se aproximaram rapidamente. Alguns soldados foram dominados e começaram a vacilar. Uma das aranhas então se fixou em dois indivíduos próximos, e então atacou com seus membros afiados. Saya viu isso e gritou para eles tomarem cuidado. Nesse momento, uma explosão de fogo atingiu a aranha. O grupo de Lex então avistou China atrás, carregando um canhão menor. Ela até disse para eles ficarem atentos, pois os ataques das aranhas tinham um efeito corrosivo. No entanto, Saya anunciou que aranhas adicionais estavam se aproximando. Por causa disso, suas forças foram empurradas para trás. Contudo, os monstros continuaram a persegui-los. Naquele momento crítico, um leão massivo apareceu. Ele rosnou uma vez e liberou uma força que arremessou as aranhas para trás. Lex viu isso e não pôde deixar de reconhecer sua força. Enquanto isso, Luthor cavalgava sobre o leão enquanto avançava direto para o enxame. Depois de romper a formação deles, ele ergueu sua espada e sinalizou o contra-ataque. Os soldados avançaram em resposta. Eles dispararam suas armas em uníssono e derrubaram os monstros à sua frente. Apesar desse ímpeto, China notou que as ondas de inimigos não estavam diminuindo. Lex ouviu isso e sentiu que era hora de Jill agir. Então ele invocou Jill e a chamou para a batalha. Suas asas flamejantes se abriram, atraindo todos os olhares abaixo. Sua forma até cresceu, enquanto ela revelava sua forma de fênix. A multidão ficou então em êxtase ao perceber que ela era uma fênix divina. Até Luthor e seu leão ficaram espantados que alguém pudesse formar um contrato com ela. De volta ao lado de Lex, ele incitou Jill a demonstrar seu poder. Ela respondeu com confiança e imediatamente incendiou os monstros abaixo. Ondas de fogo caíram, seguidas por explosões que sacudiram o chão. O Cavaleiro da Morte observou isso e ficou surpreso que esses humanos continuassem resistindo. Então ele finalmente decidiu intervir e liberar o frenesi dos mortos-vivos. A energia se espalhou rapidamente pelos monstros, levando-os a um estado frenético. Um desses monstros empoderados avançou sobre um soldado. Com um único toque, ele drenou sua vida. Ele foi então deixado indefeso, enquanto sua alma era arrancada. China viu isso e notou o frenesi dominando os monstros, já que seus ataques aumentaram. Enquanto isso, Luthor cravou sua lâmina na terra e trouxe sua tartaruga de cristal de gelo. Uma figura massiva emergiu rapidamente sob ele. A tartaruga avançou e se posicionou acima. Em seguida, abriu a boca e reuniu uma imensa energia de gelo. Momentos depois, ele liberou uma poderosa onda de gelo em direção aos monstros. O ataque congelou vários inimigos enquanto desacelerava os outros. Lex observou com espanto e percebeu a eficácia do efeito de desaceleração. Aproveitando a oportunidade, os soldados se reagruparam para contra-atacar, onde atiraram implacavelmente nos monstros enfraquecidos. Ao mesmo tempo, Lex cavalgava atrás de Jill, observando a batalha de cima. Ele também começou a encorajá-la a mostrar seu poder, e ela concordou. Ela se moveu rapidamente pelo céu, lançando pequenas chamas de fênix à frente. Em seguida, ela liberou fogo infernal sobre os inimigos abaixo.
Ele também começou a encorajá-la a mostrar seu poder, e ela concordou. Ela se moveu rapidamente pelo céu, lançando pequenas chamas de fênix à frente. Em seguida, ela liberou fogo infernal sobre os inimigos abaixo. Mas Lex pediu cautela com os aliados, e ela respondeu que já estava tudo sob o seu controle, pode deixar. Logo, chamas verdes tomaram conta do campo de batalha. As pessoas que assistiam ficaram de queixo caído com o poder dela. Luthor, por sua vez, assistia sem acreditar que a Fênix Divina realmente existia. Suas chamas eram tão, mas tão intensas, que num piscar de olhos já tinham reduzido o monstro a cinzas. Ali por perto, o Cavaleiro da Morte olhou para Jill com um choque. Sem conseguir acreditar no que via, ele desmontou e avançou a passos largos. Ele então se ajoelha bem no centro da arena, enquanto implora por mais poder de seu mestre. Enquanto ele fazia um voto de sacrifício, o céu escureceu e uma névoa escura e densa envolveu sua espada. Logo em seguida, seu olho esquerdo queimou com uma intensidade assustadora, cheio de antecipação. Os espectadores ficaram bem inquietos e não faziam a menor ideia do que ele estava invocando para o campo de batalha. Porém, contudo, todavia, Luthor começou a suspeitar que um verdadeiro mentor maligno estava por trás de tudo aquilo. Mal ele terminou de falar, uma criatura gigantesca desceu dos céus. China olhou para cima e logo percebeu que se tratava do Rei Lich. Com um único movimento, imediatamente atingiu em cheio uma das pessoas que estavam ali por perto. A visão encheu o coração dos outros de um pavor imenso, e se perguntaram se teriam alguma chance de sobreviver. Mas peraí, eles logo se lembraram que Luthor e os Guardiões Espirituais ainda estavam ali, firmes e fortes. Nesse meio tempo, Luthor se juntou a China e insistiu para que lidassem com o mentor o mais rápido possível. Então ele declarou que ele mesmo cuidaria do cavaleiro, e ela, por sua vez, protegeria os alunos. Ao ver Luthor avançar com seu leão, ela decidiu que era hora de dar uma mãozinha. Assim, ela invocou seu magnífico pássaro flamejante. Ela então o montou sem hesitar e informou Alex, com um aceno de cabeça, que ajudaria Luthor, e ele, claro, concordou na hora. Então ela e Luthor passaram voando pelo Rei Lich. Não demorou muito, e eles finalmente chegaram até o Cavaleiro da Morte. Luthor atacou sem pensar duas vezes, com a clara intenção de mandá-lo de volta para o inferno de onde veio. Mas o Cavaleiro desviou o golpe com uma facilidade impressionante, e ainda zombou da confiança de Luthor. Enquanto ele declarava, com um sorriso de escárnio, que ninguém ali poderia derrotá-lo, um monstro surgiu, do nada, bem atrás de Luthor. China reagiu num piscar de olhos e comandou seu pássaro a atacar sem hesitar. Com isso, o pássaro lançou ondas e mais ondas de chamas para frente. No entanto, o Cavaleiro da Morte apenas riu, debochando dos esforços deles. De repente, num instante, uma garra gigantesca desceu do céu em direção a Alex. Ao ver isso, ele ficou se perguntando, com a pulga atrás da orelha, o que diabos era aquilo. Mas foi agarrado pela mão num piscar de olhos. Luthor se virou alarmado ao ouvir o grito dele, e China rapidamente se deu conta de que Lex era o verdadeiro e único alvo. Enquanto outros questionavam, com a maior cara de espanto, por que diabos um estudante de segundo nível tão novato estava sendo levado, Jill avançou sem hesitar. Ela ignorou completamente o burburinho das pessoas Lex os viu e ordenou com para o urgência alto que voltassem para a marca de seu espírito animal. Enquanto E ela ao puxava lado de volta dela, contra a claro, vontade, a estava multidão Jill, assistiu, e impotente, comandou a eles apareceram em um garra vazio com toda a escuro sua e assustador. autoridade Luthor então para gritou com soltar uma voz Lex cheia de frustração, que já era tarde demais para fazer qualquer coisa. China também só pôde assistir, sem poder fazer nada, enquanto a garra desaparecia completamente no buraco negro. Mas para piorar, o cavaleiro começou a rir, com uma risada maligna, e zombou Com isso, ela deles, jurou que ele pagaria caro por chamando-os de aquilo, pode inúteis apostar. e fracos. Mas ele continuou rindo deles, Então de ela forma se virou para completamente ele, com maníaca. os olhos Então em China e Luthor chamas, atacaram e de o uma vez só, culpou sem dar com trégua, toda a denunciando-o sua como um raiva verdadeiro por canalha ter e levado pilantra. seu aluno, Luthor agiu com seu uma rapidez pirralho, impressionante, liberando o poderoso rugido de seu leão, enquanto China comandou seu pássaro para soltar uma explosão de chamas de tirar o fôlego. Os dois ataques atingiram o cavaleiro em cheio ao mesmo tempo. Quando a fumaça se dissipou por completo, ele foi visto ajoelhado, mas ainda com aquele sorriso debochado no rosto. Ele os desprezou, chamando-os de meras formigas, e perguntou se eles realmente, de verdade, achavam que haviam vencido. Enquanto ele gritava, "Sonha, sonha", com um tom de deboche, Luthor viu que ele estava prestes a se autodestruir, para a surpresa de todos. Uma explosão violenta e ensurdecedora se seguiu, liberando inúmeras almas sombrias e malignas. China rapidamente se deu conta de que eram espíritos mortos-vivos e praguejou baixinho entre dentes. Os espíritos correram, como um enxame, em direção aos monstros restantes, onde os possuíram sem piedade e os levaram à mais pura loucura. Alguns se viraram, com sede de sangue, para atacar as pessoas. Saya viu isso e foi pega completamente de surpresa. Mas uma explosão de chamas atingiu em cheio os espíritos e os parou na hora. China chegou bem a tempo, como um anjo da guarda, dizendo a Saya que os monstros eram mais importantes agora do que o Lex. Enquanto isso, naquele espaço escuro e misterioso, Jill perguntou a Lex onde eles estavam, mas ele não tinha a menor ideia de onde estavam. De repente, do nada, uma figura sombria apareceu bem atrás dele. Lex se virou e exigiu saber o motivo de estar ali, naquele lugar estranho. Mas a figura apenas riu com uma risada fria. O Lich morto-vivo, que se apresentou como Wayne, então disse que a coragem de Lex fez com que o vínculo com a Fênix fosse algo natural, sem forçar a barra. No entanto, Lex ficou completamente sem palavras ao ver que ele estava no 8º nível de poder, um absurdo. Enquanto ele se lembrava do nível bem inferior de China e Luthor, Wayne perguntou com curiosidade como ele havia se ligado a Jill. Em resposta, ele disse que era apenas um guardião espiritual de 2º nível, um mero iniciante. Wayne reconheceu a informação com um aceno de cabeça e começou a tirar o capuz que cobria seu rosto. Ele revelou seu rosto pálido e sombrio e enfatizou que empunhar uma Fênix divina era algo verdadeiramente extraordinário, fora do comum. Ele conjurou uma bola de cristal, do nada. Lex perguntou sua intenção, mas ele apenas disse para ele observar com atenção. O chão sob os pés deles ficou completamente transparente e revelou uma cidade inteira em ruínas, uma visão desoladora. Wayne explicou que pertencia à temida organização Flagelo. Ele pediu a Lex com um tom persuasivo para se juntar a eles, para quebrar as mentiras da Federação e revelar a verdade, e empoderá-lo ainda mais, além de seus sonhos. Mas ele rejeitou a oferta, considerando-a completamente sem fundamento, e planejou sair dali imediatamente sem olhar para trás. Wayne ficou enfurecido com a recusa de Lex e começou a atacar com uma fúria cega, usando sua corrupção de mortos-vivos, uma coisa horrível. Ele até tentou forçá-lo a se submeter, custe o que custar, mas Lex, por sua vez, pegou o sangue da Fênix. Ele o segurou com toda a sua força e percebeu que
também precisava de seu movimento final, o golpe decisivo. Wayne, por outro lado, conjurou um casulo negro e sinistro para eliminá-lo de uma vez por todas. De volta ao campo de batalha, os monstros continuaram sua fúria e destruição. Vendo o caos se espalhar, Sheena ordenou que todos os animais espirituais, sem exceção, se reagrupassem e formassem uma sólida barreira defensiva. O Homem de Pedra, a Tartaruga de Gelo, a Quimera Sombria e o Dragão da Ventania foram todos chamados de volta para segurar a linha de frente, custe o que custar. Enquanto isso, Saya questionou com uma pontinha de preocupação o retorno de Lex, mas Sheena respondeu que ele deve confiar única e exclusivamente em si mesmo. Não há outra opção. Então ela fixou seus olhos no céu turbulento com uma prece silenciosa e esperou do fundo do coração que Lex sobrevivesse a tudo aquilo. De volta ao espaço escuro, Wayne de repente congelou no lugar, completamente confuso. Então ele se protegeu com os braços Lex e olhou pra estava cima, ali, em choque total. bem diante dele, estava, envolto em uma luz radiante e poderosa. algo inacreditável. O brilho se espalhou rapidamente, iluminando Lex, de repente, tudo ao chamou o redor nome de deles Wayne e como um perguntou se era só farol. aquilo que ele tinha a oferecer. Então ele ficou completamente atordoado por ele saber seu nome. E ainda por cima, invocar uma fênix de 9º nível, um feito e tanto. Esse pensamento o enfureceu profundamente. E ele não esperou nem mais um segundo e o envolveu em chamas escaldantes sem piedade. Em resposta, Wayne juntou as mãos em um gesto desesperado. Então ele invocou sua própria morte, a temida Cloud Allen. Lex, no entanto, permaneceu completamente inabalável e escolheu demonstrar a verdadeira e avassaladora força da Fênix. Com isso em mente, ele ordenou que a Fênix o terminasse de uma vez por todas. A Fênix rapidamente liberou uma onda de chamas avassaladoras e implacáveis. Então Wayne foi completamente encurralado, sem saída. Seu corpo começou a derreter como cera, sob o calor intenso e insuportável. Ao desaparecer, ele lamentou, recusando-se a aceitar a derrota para uma Fênix de 9º nível, um mero pirralho. Logo depois que Wayne desapareceu no ar, Lex não tinha certeza absoluta se ele havia morrido de vez ou se tinha conseguido escapar. De repente, seus olhos notaram o anel de armazenamento de Wayne, que estava ali no chão. Então ele ordenou que a Fênix liberasse uma última e poderosa explosão. Mas o poder minguante do sangue ele reduziu todo aquele espaço a lembrou que ele deveria ir embora rapidamente, enquanto tudo desabava ao seu redor. Ele foi jogado para fora do vazio, que diabos era aquilo, projétil. Mas logo, para a surpresa de todos, perceberam que era Lex. Então ela imediatamente ordenou a seu dragão do vento que pegasse no ar. Poucos momentos depois, eles conseguiram resgatá-lo em segurança. Sheena também os protegeu com um escudo de energia e comandou seu pássaro a atacar os monstros sem piedade. Então ele respondeu lançando ondas e mais ondas de fogo em direção aos monstros. Logo em seguida, ela correu para o lado de Lex, preocupada, enquanto Seiya o chamava, com a voz cheia de alívio. Depois de várias chamadas e sacudidas, ele finalmente abriu os olhos lentamente. Sheena finalmente desabafou o quão preocupada ela estava, de verdade. Então ele calmamente disse que estava tudo bem, sem problemas, enquanto ela continuava a repreendê-lo como uma mãe coruja. Os outros, por sua vez, descobriram que os monstros começaram a recuar, em debandada. Ela observou a cena também e concluiu que o retorno de Lex havia de fato mudado completamente a maré da batalha. Nesse exato momento, Luthor chegou, chamando seus homens com urgência. Ele avançou sem hesitar e ordenou que eliminassem de vez os monstros restantes, sem deixar nenhum. Então Sheena e Saya levaram Lex para um lugar seguro, longe da confusão, e começaram a perguntar, curiosas, onde ele havia sido levado. Ele então disse que um Lich chamado Wayne, um sujeito sinistro, o havia capturado em um espaço escuro e misterioso, o que a chocou, já que Wayne estava no 8º nível, um poder absurdo, e ele ainda conseguiu escapar dele. Que coisa. Percebendo a gravidade da situação, ela rapidamente o trouxe de volta para a base para verificar se havia algum ferimento sério. De volta aos seus aposentos mais tarde, eles concordaram que a organização Flagelo estava por trás de toda aquela invasão, mas eles também se regozijaram com a sua segurança, aliviados, e ele concordou que de fato teve muita sorte. Depois disso, Sheena disse a eles para deixá-lo descansar um pouco enquanto ela ia reportar o ocorrido. Eles então se despediram antes de sair com um aceno, e ele fez o mesmo, claro. Mas assim que a porta se fechou atrás deles, sua expressão no entanto ficou séria e pensativa. Ele tirou o anel de armazenamento de Wayne e começou a verificar o que havia lá dentro. Ele então encontrou um cristal de experiência, uma escama de dragão e um olho de sereia. Que beleza! Com tesouros tão valiosos assim, ele agora acreditava que Chu e Jill logo avançariam de nível sem dúvida. Enquanto isso, na sombria cidade do Cataclismo, o líder foi informado com pesar de que Wayne havia falhado miseravelmente. Seu subordinado também acrescentou que nenhum vestígio do corpo de Wayne foi encontrado, nem um fiapo. O líder perguntou com a voz grave como aquilo era possível, e ele respondeu que Wayne foi morto pela lendária Fênix Divina, para a surpresa de todos. O líder lamentou a perda de Wayne com um suspiro, mas ele já havia alertado Wayne sobre enfrentar um ser tão poderoso. Deixando isso de lado por um momento, o subordinado relatou que tinha um visitante importante e ele os mandou entrar sem demora. Do lado de fora, o homem de manto avisou a pessoa para falar com muito cuidado cada palavra, e a pessoa concordou com um aceno de cabeça. Assim que as portas se abriram com um rangido, Luke foi apresentado com toda a pompa como o filho da poderosa família Lu. Luke então olhou ao redor um tanto nervosamente, enquanto o homem continuava dizendo que Luke desejava de coração se juntar a eles. O líder então o chamou de ex-herdeiro da família Lu, e ele rapidamente olhou para cima, surpreso. Sem mais delongas nem cerimônias, o líder o recebeu de braços abertos em sua organização. Então ele rapidamente se ajoelha, em um gesto de profunda gratidão. Mas antes que ele pudesse continuar a falar, o líder o interrompeu com um gesto. Enquanto ele avisava que se juntar a eles tinha um preço, e um preço alto, espíritos de serpente, sombrios e ameaçadores, se enrolaram ao redor dele. Tudo aquilo então entrou em Luke, sem aviso prévio, de repente. Logo seus gritos de dor ecoaram pelo salão enquanto o líder dizia que aquele era o preço a ser pago, e prometia poder ilimitado em troca de sua fidelidade. Mas ele acrescentou que a traição o condenaria, sem perdão, ao mais puro e eterno sofrimento. De volta ao seu quarto, Lex se sentiu bastante satisfeito com o conteúdo do anel. Entre os itens estava um anel salva-vidas que bloqueava um golpe fatal por mês. Que maravilha! Ele também encontrou um cartão que concedia a mudança de forma, uma coisa e tanto, entre a forma humana e a sua forma original. Então ele chamou Jill, que imediatamente perguntou curiosa o porquê. Ele perguntou se ela queria um corpo humano, de verdade. E ela perguntou com os olhos arregalados se aquilo era real. Ele então mostrou a ela o cartão com um sorriso, e disse que aquilo poderia torná-la humana sim. Embora ansiosa, ela está preocupada em não conseguir se transformar de volta depois, então ele prometeu que ela conseguiria sem problemas. Ela sentiu-se tranquilizada, um alívio, e implorou por sua ajuda para mudar de forma, o mais rápido possível. Com isso, ele rapidamente pressionou sim na interface para transformá-la de uma vez. O cartão em sua mão de repente acendeu com um brilho intenso.
No momento seguinte, o corpo de Jill foi envolto em um brilho que parecia um ovo. Enquanto o próprio cartão em si brilhava intensamente, como um farol, antes de desaparecer lentamente, aos poucos, Lex então observou Jill com atenção e se perguntou se a mudança precisava de tantos detalhes vívidos assim. Que coisa. Não demorou muito, sua figura ficou clara e definida, e ele teve que admitir que ela era de fato muito linda. No entanto, quanto mais ele olhava, mais aquilo diferia do que ele havia imaginado em sua mente. Jill logo pousou no chão e perguntou ansiosamente como ela estava, se estava bonita. Ela até mostrou seu corpo com orgulho, fazendo uma pose, e o nariz dele começou a sangrar, do nada. Quando ela perguntou se ela estava melhor agora, ele caiu dizendo que essa garotinha era demais pra ele, um perigo. Ela então observou ele convulsionar no chão e ficou completamente perplexa com a reação dele, sem entender nada. Mais tarde, de volta à cidade sagrada, com o sol se pondo, o dirigível de Juju finalmente chegou, majestoso. Após o pouso tranquilo, Seiya queria descansar um pouco, então China lhes concedeu uma merecida pausa. Ela pediu a Lex para descansar também, um pouco, mas ele disse que precisava visitar o pavilhão primeiro, antes de tudo. Enquanto ela o mandava voltar cedo, sem demora, ele considerou a missão bastante recompensadora. Valeu a pena. Ele também descobriu que o sistema e os despojos de batalha, que maravilha, aumentaram consideravelmente a força de Jill e Chu. Mais tarde, chegando ao pavilhão com um sorriso, ele pensou em vender os materiais que pegou de Wayne enquanto Zara o recebia com um sorriso. Ele então diz a ela que tinha muitos, mas muitos materiais mesmo, e precisava de mais espaço para expô-los. Então ela o levou para um quarto vazio, sem nada, mas ele o achou muito pequeno, um cubículo. Então ela se perguntou, chocada, o quanto ele havia trazido de coisas. No fim das contas, ela o guiou para uma área bem espaçosa, lá nos fundos do pavilhão. Ele se sentiu satisfeito com o espaço, finalmente, e tirou seu anel de armazenamento com um sorriso. Logo, uma verdadeira enxurrada de itens jorrou do anel. A pilha se tornou uma montanha de coisas, inacreditável, o que a deixou completamente atordoada, enquanto ele a mandava contar tudo com calma. Enquanto ela se oferecia para chamar ajuda para contar tudo aquilo, que era muita coisa, uma voz de repente o chamou, vinda de trás. Eles viraram-se para ver Mary com um sorriso maroto, brincando que ele devia ter roubado a loja de lado inteira. Ela pediu a Zara para conseguir ajuda. Mas então ele respondeu que ninguém ousaria fazer uma coisa dessas. Lex, por sua vez, ficou bastante interessado e perguntou se ela poderia levá-lo junto com um aceno de cabeça. Então ela respondeu com um sorriso provocador, perguntando por que diabos ela deveria fazer isso. Ele então deu a ela um pequeno frasco, bem discreto, mas ela se perguntou, curiosa, o que aquilo continha. Ele rapidamente notou que a recusa dela seria uma pena, uma grande perda, pois o frasco continha essência de dragão de fogo, uma raridade. No exato momento em que ela ouviu que era dos dragões de fogo, sua expressão mudou completamente, em choque total. Ela imediatamente o agarrou e o abraçou com força, quase esmagando-o, dizendo que estava procurando por aquilo há séculos, mas ele não conseguia respirar, coitado. Zara, que testemunhou a cena toda, ficou completamente atordoada, de queixo deixando caído. A confusão de lado, Zara foi solicitada a verificar a autenticidade do frasco, e ela prometeu confirmá-lo o mais rápido possível. Mary então se virou para Lex, que finalmente se recuperou do susto. Ela disse a ele que ele deveria muito, mas muito mesmo, se aquilo provasse ser sangue de dragão de fogo, uma raridade. Ouvindo a promessa dela, ele disse a ela que desejava ver, e quem sabe, comprar um ovo de animal espiritual. Ela rapidamente o levou para a seção onde os ovos de animais espirituais eram vendidos, uma variedade enorme. Lá, ela disse que cada ovo tinha informações detalhadas e ela ofereceu 40% de desconto, uma pechincha, ao que ele concordou na hora, claro. Enquanto ele passeava pela seleção de ovos, com calma, ele notou muitos ovos raros e interessantes, mas nenhum deles parecia certo, não dava o clique. Nesse exato momento, Zara chegou, confirmando com um sorriso que a garrafa tinha, de fato, essência de dragão de fogo. Mary então exclamou com uma alegria contagiante então ele lembrou que seu dragão de fogo poderia, mas o nariz dele começou a sangrar de novo, e ela foi forçada a finalmente soltá-lo com um suspiro. Depois de se acalmar um pouco, ela perguntou se ele havia escolhido algum ovo, mas ele disse que nenhum combinava com ele, não sentiu a conexão. Então ela sugeriu que fossem à casa de leilões, para encontrar ovos ainda mais raros e especiais, e ele concordou na hora. Mais tarde, já na casa de leilões, ela disse que itens valiosos eram bem comuns ali, uma beleza, mas também enfatizou que eles eram geralmente bem salgados no preço. Então ele disse que estava lá para tentar a sorte, quem sabe, e ela finalmente o levou para seu quarto particular, bem exclusivo. Lá dentro, Zara disse que o leilão começaria em 20 minutos, sem atrasos. Então Mary perguntou sobre os itens que seriam leiloados. Zara mencionou um ovo raro, com detalhes bem vagos, um mistério, o que chamou a atenção de Lex na hora. Então, ela revisou as informações novamente, com atenção, mas encontrou muito pouco para se basear, quase nada. Mary então garantiu a ele, com um sorriso, que ele veria o item pessoalmente em breve, e anunciou o início do leilão para a alegria de todos. Não muito depois disso, ela se preparou para leiloeiro cumprimentou a multidão com um microfone uma beleza rara, que dava aos animais de estimação resistência e controle sobre o fogo, uma vantagem e tanto. Com um preço inicial de 1 milhão, uma bagatela, o leilão começou com tudo. Lex verificou os detalhes da flor com atenção e confirmou seus efeitos, eram reais. Mesmo assim, ele ficou surpreso que o item começou com um preço tão alto, um absurdo. A multidão logo deu lances, sem hesitar, e o preço se aproximou dos 11 milhões. Que loucura. Então ele perguntou por que o preço era tão salgado, um absurdo, e Mary disse que era uma necessidade, ou que os licitantes inflacionaram o preço, como sempre. Não demorou muito, Linda parabenizou o vencedor com um sorriso e passou para o item principal da noite, onde ela rapidamente revelou o misterioso ovo espiritual. Que coisa. Ela então disse que o ovo não tinha registros, era um mistério total, mas o lance inicial era de 3 milhões, um valor considerável. Dúvidas rapidamente se espalharam entre a multidão, um burburinho, já que ninguém sabia se era bom ou não. Uma aposta. Alguns notaram que sua casca parecia já de branco, uma beleza, mas ainda hesitaram no preço com o pé atrás. Nesse exato momento, Lex levantou a mão, gritando 3 milhões, sem hesitar. Ele até fez questão de deixar claro que estava dando o lance inicial do ovo, nem mais, nem menos. A multidão pensou que ele era um maluco, um imprudente, mas Linda continuou anunciando o lance, vindo da caixa VIP 1, como se nada fosse. Sussurros então se espalharam pelo salão de que o pavilhão celestial poderia perder a face. Que vergonha, se o item não fosse vendido de jeito nenhum. Enquanto isso, Linda esperou brevemente com um sorriso, e então concedeu o ovo a Lex, para a surpresa de muitos. Mary então perguntou por que ele deu um lance por um ovo de tão baixo valor, que coisa, e ele pensou que ela estava preocupada com ele, coitado. Mas ela rapidamente negou com um aceno de cabeça, então ele simplesmente respondeu que gostava da sensação do desconhecido, da aventura.
No entanto, enquanto ele olhava para o ovo em suas mãos, ele sorriu fracamente, um sorriso Ela revelou que ele tinha o poder de invocar a temível besta de gelo, que coisa. Então o preço inicial foi fixado em 20 milhões, um valor bem alto, fazendo a multidão hesitar com o pé atrás. Lex verificou suas informações com atenção e viu que também oferecia resistência mental, uma vantagem tanto. De repente, do nada, Mary perguntou a opinião dele sobre o item, e ele disse que era impressionante sim, mas um tanto impraticável pra ele. Apesar da opinião dele, o leilão rapidamente escalou, sem parar, pra quase 30 milhões, que loucura. Mas uma voz de repente aumentou o lance para 70 milhões, um absurdo, o que chocou a todos os presentes, sem exceção. A multidão se virou incrédula com o lance extravagante, e até Lex ficou abalado, que coisa. Mary, no entanto, disse irritada que Hugh, da família Sam, estava por trás daquilo, como sempre, e decidiu sair dali na hora. Lex concordou, já que ele pegaria o ovo que havia comprado, mas ele notou a aversão dela por Hugh, um ranço daqueles. Mal eles saíram da sala, alguém chamou Mary, com uma voz alta, e ela perguntou, com um tom seco, por que ele veio. Hugh ignorou completamente a pergunta dela e pediu pra ela olhar o que ele havia trazido, com um sorriso convencido. Ele se gabou de ter gasto 70 milhões na pérola, como um presente especial pra ela, que coisa. No entanto, ele começou a sondar sobre Lex, com curiosidade, apenas pra Mary responder com um tom ríspido que não era da conta dele, de jeito nenhum. Então ele se aproximou de Lex, com uma cara feia, perguntando por que Lex estava ali, ao lado dela. Ele até ameaçou quebrar a perna dele, um absurdo. Mas ele apenas perguntou com calma por que ele estava com tanta raiva. Mary então decidiu sair dali com Lex sem mais delongas, mas Hugh recusou, com um gesto. Então o rosto de Lex ficou sério, de repente, enquanto ele pedia a Mary pra cooperar com ele. Antes que ela pudesse reagir ou dizer algo, ele a beijou, para a surpresa de todos, e isso acendeu a fúria de Hugh, que ficou vermelho de raiva. Enquanto se separavam do beijo, o rosto de Hugh se contorceu de fúria. Uma visão horrível, declarando que Lex deveria morrer sem perdão. Ele chamou seus homens de uma vez só, com raiva, e ordenou que o matassem sem hesitar. Seu guarda dele Lex também viu que alertou Hugh com tinha guardiões que era o fortes leilão e bem do pavilhão, treinados, um lugar mas Mary importante, lembrou a e eles Hugh não que ele podiam estava agir no domínio de sua precipitadamente de família, jeito nenhum. e não podia fazer então o que Hugh queria. jogou com raiva a pérola de gelo no chão, quebrando-a em pedaços. Então ele se virou, ordenando que seus homens saíssem dali. Ele permaneceu determinado a eliminá-lo, custe o que custar. Enquanto ele partia, Lex por sua vez comentou com um seus sorriso homens que o Hugh provavelmente informaram deixaria em Mary em voz paz depois baixa de tudo isso. que finalmente. Lex é um Ela, no entanto, estudante disse a ele de para Juju remover a mão dele e tem com um uma tom fênix fênix quando como usar animal alívio de perto, se estimação. afastou discretamente Que sem fazer coisa. barulho. Mary então corou, vermelha que nem pimentão, quando seu primeiro beijo foi tirado por alguém mais jovem que ela. Que coisa. Incapaz de encará-lo nos olhos, ela disse a ele para voltar sozinho, antes de fugir dali, envergonhada. Ele então observou ela sair correndo e ficou surpreso com o lado tímido dela. Que fofo. Mais tarde, de volta ao dormitório, com calma, Jill assumiu que o ovo era o novo favorito dele, que ciúmes. Então ele disse que era um novo companheiro, apenas isso. Sem demora, nem hesitação, ele colocou a mão no ovo para formar um contrato, como de costume. O ovo logo brilhou com uma luz dourada e intensa, e rachaduras fracas começaram a se espalhar por toda a sua casca. Poucos momentos depois, ele revela uma raposa fofa de 3 caudas. Que gracinha. Lex estendeu a mão para a pequena raposa com carinho, mas ela recuou cautelosamente com medo. Quando ele finalmente conseguiu tocá-la com delicadeza, ele se perguntou por que ela era tão cautelosa assim, que estranho. De repente, ela saltou para o ombro dele sem aviso, e Jill, com raiva, ordenou que ela descesse dali imediatamente. Ela insistiu que aquele era o lugar dela, e de mais ninguém, e que a raposa não tinha o direito de pegá-lo de jeito nenhum. Então Lex disse a ela para não ser tão mesquinha que frescura, já que ela agora podia assumir a forma humana. A raposa então encolheu, assustada com o tom de voz dela. Então ele suspirou, dizendo que a casa estava ficando animada. Que coisa. Deixando a briga de lado, ele sugeriu nomear a raposa juntos em conjunto. E ela casualmente propôs o nome Kai, sem pensar muito, mas ele achou muito simples, sem graça. Enquanto ele acariciava suavemente a raposa com carinho, ele pensou que ela era quieta e inteligente, uma fofura. Então ele decidiu nomeá-la Belle, um nome mais bonito. Jill disse que o nome não era melhor, e não gostou, mas ele disse a elas para se darem bem, sem brigar. Depois disso, ele abriu a interface do sistema e começou a melhorar a habilidade de Belle, sem perder tempo. Enquanto isso, no escritório com a porta fechada, Mary encontrou seu pai Félix com um sorriso, que a elogiou por ter lidado com Hugh. Que coisa. Ele disse a ela para deixar bem claro que ela não era alguém para ser intimidada de jeito nenhum. Logo ele mencionou Lex, com curiosidade, dizendo que sua entrada em Juju significava que ele era ótimo, um prodígio. No entanto, ele rapidamente notou o rosto corado dela, que estava vermelho. Mary se virou, insistindo com veemência, que não estava corando de jeito nenhum, mas isso só o fez suspeitar ainda mais que ela havia desenvolvido sentimentos por Lex, um romance. Então ela imediatamente negou, com força, e correu para seu quarto, envergonhada. Observando-a sair correndo, Felix ficou pensativo, com um sorriso no rosto, e queria conhecer Lex se tivesse a chance, que coisa. Uma semana depois, no campus da academia, Saya se aproximou de Lex com um sorriso. Ela comentou que fazia um tempo que não se viam, e observou que ele parecia mais forte, que evolução. Mas ele apenas respondeu que havia vindo para desafiá-la, sem rodeios. Ao ouvir isso, os estudantes ao redor se aglomeraram rapidinho, cercaram os dois, elogiando a força da Saya e notando o quanto o Lex tinha evoluído. Embora ainda pairassem dúvidas sobre a vitória dele, Lex pediu para começar. Seiya concordou, toda confiante, dizendo que queria ver o quanto ele tinha melhorado. Assim, ela invocou na hora seu vendaval e o macaco diamante. Assim que apareceram, seus rugidos ecoaram por toda a área. Os estudantes próximos começaram a fazer suas apostas, a maioria crente que a Saya manteria sua posição, claro. Lex, por outro lado, invocou Chu, e a beleza dela foi mais uma vez admirada, com muita gente sem conseguir tirar os olhos dela, como sempre. Mas Seiya interpretou como se Lex a estivesse subestimando, invocando só um espírito. Então ele a tranquilizou e a chamou para vir. Assim, Seiya ordenou que seu vendaval e o macaco atacassem. O macaco avançou primeiro, balançando seus braços enormes. Lex desviou rapidinho e saltou para longe do impacto. Ao mesmo tempo, o vendaval mirou na Chu, que estava atrás. Saya até ordenou que ele revelasse toda a sua força. Então ele liberou um poderoso ataque de vento, mas ela desviou com graça. E Lex ordenou que ela usasse seu novo olhar da morte. Os olhos dela então escureceram, atendendo ao pedido dele.
Então ela rapidamente focou no macaco que vinha. Assim que ele se preparava para atacar, ela conseguiu desviar do seu movimento lento. Saya então questiona a habilidade da Chu, porque o macaco dela de repente desacelera. Mas Chu só aproveitou isso e passou direto pelo ataque do macaco. Então, com um golpe preciso, ela mandou o macaco despencar no chão.